Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida da nossa querida audiência e também a sua vida que está nos ouvindo pela primeira vez. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a tua vida aí onde você estiver, seja ouvindo pela rádio, pelo site, que o Senhor possa estar te abençoando. Graças a Deus, nós entramos aqui no ar e são mais de 6 anos fazendo essa programação e nós vamos atravessando todos os obstáculos do caminho, porque a fé que nos move, ela é uma fé vitoriosa e nos faz avançar, nos faz progredir e alcançar a vitória. A nossa maior vitória é conseguir transmitir a palavra de Deus, assim como ela é simples e fiel para a tua vida, e estar aqui abençoando tantas vidas. E eu agradeço também, antes da gente estar orando aqui, só as pessoas que mandaram testemunho essa semana, que falam após o programa, que falam da palavra, que falam do quadro de Socorro Vem do Alto, agora do quadro Palavra que Liberta. Enfim, eu só tenho a agradecer a vocês, porque o maior combustível pra gente é quando a gente recebe esse feedback, porque a programação de rádio, você não sabe quem é que tá ouvindo, No YouTube ainda dá pra ver o pessoal comentando ali e tal, mas no rádio você não sabe. Então, eu agradeço a quem escuta pela rádio e que tira um minuto pra dizer que o programa foi bênção, que a palavra falou com você. E isso para nós é muito estimulante, É um combustível, é um adicional à nossa fé, tá bom? Então, pessoal, vamos orar, colocar aqui a programação diante de Deus. Também eu quero concordar com a bênção de Deus na tua vida, porque eu sei que a necessidade nossa, ela é diária, e são em várias áreas, são muitas pessoas ouvindo, e cada um de nós tem uma necessidade. E eu quero estar orando junto com vocês, e apresentando também a vida de vocês ao Senhor, e certo de que o Senhor ele vai nos ouvir, Ele vai escutar a nossa voz, e Ele vai nos dar a direção, a resposta, a cura, vai abrir a porta, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, tá bom? Então, você que tem fé para estar, ore conosco agora. Pai querido e amado, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui reunidos através da frequência de rádio, através do site, e também ter a possibilidade, Pai, de colocar ali no YouTube, onde tantos filhos vão estar acompanhando, Pai. Nós queremos Te glorificar por essa oportunidade, Pai. Todas as oportunidades que o Senhor nos dá são preciosas, Pai, e assim é esta. E nós queremos primeiramente Te louvar e também, Pai, aproveitar o ensejo e Te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, que são muitos, Pai. São muitos os pecados. E assim como o salmista disse, Pai, nós também dizemos: expurga-nos dos pecados que nos são ocultos, daqueles que nós não sabemos, Pai, porque são tantos os pecados, Pai, que até quando a gente não percebe, estamos fazendo aquilo que Te desagrada. Então nos purifica, nos lava no sangue precioso derramado na cruz de Calvário, Senhor. Nos justifica nessa noite e tira toda a barreira que nos impede, Pai, de achegarmos a Tua presença com confiança, Pai, para falar contigo, para apresentar a nossa causa, a nossa situação, o nosso dilema e Te pedir socorro, Pai. Nos socorre, Pai, socorre o Teu povo, me socorre os Teus filhos e filhas que agora oram, Pai. E o Senhor pode ver todo mundo ao mesmo tempo, o Senhor pode escutar todo mundo ao mesmo tempo, e o Senhor pode sondar todos os nossos corações ao mesmo tempo, e o Senhor não vai se confundir com ninguém, Pai, porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor é onisciente, Pai, porque o Senhor tem todo o poder, Pai. Então, Senhor, nos ajuda, opera na vida desse Teu filho, dessa Tua filha, contempla
a mais íntima necessidade, Pai, ajuda. Porque o teu povo, Pai, só tem o Senhor, Pai, como provedor, Pai. O teu povo só tem o Senhor como salvador, Pai. O teu povo só tem o Senhor, Pai. O Senhor é o único Deus, Pai. O teu povo espera em Ti, Senhor. Então atende ao teu povo, Pai. Nós não estamos pedindo para o Senhor fazer o que a gente quer, Pai. Mas nós estamos pedindo, Pai, contempla as nossas necessidades, Pai. Nos ajuda naquilo que precisamos, Pai. Socorre o teu povo nessa noite. Cura, Pai, liberta, Pai, abre portas, Pai, dá resposta, esclarece, dá direção, Pai, tira o medo, tira a dúvida, tira a angústia, Pai, tira, Pai, tudo aquilo, Pai, que impede o povo de atingir, Pai, o objetivo, Pai, que o Senhor apontou, Pai, para cada irmão, para cada irmã, Pai. Nos socorre, nos ajuda. Toma essa programação nessa noite. Toma tudo que nós vamos fazer, Pai. Que no abrir da nossa boca seja o Senhor falando com cada pessoa que está aí ouvindo, Pai. Que o Senhor coloque as pessoas certas no site, no rádio, Pai. Para escutar, Pai. Para ouvir e deixar a Tua palavra, Pai. De ser ao mais íntimo, Pai. E ser convencido e ser transformado, Pai. E encontrar resposta de vitória, Pai. Nessa programação, Pai. Toma os equipamentos, Pai. Toma toda a estrutura, Pai, que vai transmitir esse programa, Pai. Eu te peço de maneira especial. Toma os ofertantes nas Tuas mãos, Pai. Pega com as Tuas mãos santas. Pega esses ofertantes nas Tuas mãos, Pai. E cuida deles, Pai. Como um tesouro especial, Pai. 6 anos, Pai. Mais de 6 anos, na verdade. Estamos caminhando para o 7º ano, Pai. Esse é o selo, esse é o símbolo, Pai, da fidelidade do Teu povo aqui neste lugar, Pai. Então, a Tua palavra diz que o Senhor se agrada, Pai. O Senhor procura os fiéis da terra. E o Senhor já achou aqui nessa programação. Eu te peço, Pai, abençoa eles, Pai. Abençoa eles para que as pessoas vejam, Pai, eles colhendo, Senhor, o fruto da fidelidade, Pai. Toma a vida deles, toma a vida de Osmar Queiroz, Pai, de Raquel Maroge, que abrir as portas de 100.5 para a transmissão, Pai, da Tua palavra, para a pregação da Tua palavra, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico por tudo, Pai. E te peço, fica conosco aqui, Pai, nesse estúdio, nos dirigindo, Pai, e fica com o Teu povo aí, Pai, na casa de cada um, no cantinho que ele está aí, seja no quarto, na sala, quem está trabalhando no hospital, no seu carro, o caminhoneiro, Pai, fica com ele aí, o vigilante, Pai, na sua guarita. Abençoa o Teu povo, Pai, porque a Tua presença, Pai, é aquele que nos sacia, nos consola e nos conforta, Pai, em meio a tempos tão difíceis que nós temos vivido, Pai. É assim que nós te oramos, com o coração agradecido, Pai, confiante, Pai, que nós vamos receber uma resposta, Pai, dessa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito bom a gente orar com fé, a gente orar com intrepidez, com graça, e ter a esperança no nosso coração, a esperança viva, de que o Senhor está ouvindo as nossas orações e vai nos dar a resposta em tempo oportuno, né? O ímpio, ele não tem expectativa de nada. O ímpio, ele depende da própria força dele, né? Já aquele que crê no Senhor, aquele que serve ao Senhor, é diferente. Quando a força dele acaba, a esperança dele aumenta, porque ele sabe, ele fez, agora que eu não tenho mais o que fazer, agora que eu não consigo mais fazer nada, agora vai entrar o Senhor em ação, né? Então, isso é muito confortador, né? O ímpio, ele depende da força do seu braço, ele depende do seu intelecto, da sua inteligência, de todas as faculdades que Deus dispôs para ele, e quando acaba ele perde a esperança. Já o crente não, o crente ele luta, ele batalha, e aí quando a força dele acaba, ele diz, agora Deus vai entrar em ação. E assim tem sido ao longo da história de Deus com o seu povo. E por isso nós temos essa confiança em Deus e vamos transpondo todos os obstáculos, todas as barreiras, com muita gratidão em nosso coração, não só a Deus, mas também pelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho e que nos ajuda, né? Porque na realidade ninguém faz nada sozinho, essa é a grande verdade, e a gente sempre precisa de alguém. E sempre Deus vai levantar alguém para nos ajudar, seja quem for. E o importante é que o nosso coração seja agradecido, né? E eu quero, antes de dar os avisos aqui, trazer aquela reflexão que eu sempre tenho trazido no começo do programa, aquele conselho de Deus, aquela reflexão bíblica, aquela luz bíblica para a nossa vida. E eu queria hoje falar sobre gratidão, né? A Bíblia vai dizer aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, vai falar que os últimos dias, o fim dos tempos,
vai ser um tempo muito trabalhoso, né? Aqui diz o texto, e fala que virão tempos trabalhosos e muitas características negativas, maléficas, vão ser atribuídas às pessoas nos últimos dias, como se um vírus, uma coisa espiritual tomasse conta da humanidade, e muitas características negativas são atribuídas às pessoas. E uma delas que vai falar aqui é ingratidão. E eu queria falar um pouco sobre isso. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu a ingratidão. A ingratidão não é uma novidade dos últimos dias. Não é isso que Paulo está falando aqui na carta a Timóteo. Mas ele falou que nos últimos dias haveria uma profusão, um aumento, né? Um aumento substancial dessa coisa maligna que é a ingratidão. E alguém talvez pergunte: pastor, o que é ingratidão? Como é que a gente pode definir a ingratidão? A ingratidão, ela é muito ampla, porque se você for reparar, tem gente que fala assim: a ingratidão é falta de reciprocidade, ou seja, eu fiz o bem para aquela pessoa, ela fez o mal, né? Então falta reciprocidade. Mas não é só isso a ingratidão, porque para você não ser recíproco, você tem que faltar empatia, tem que faltar afeição natural, né? Tem que faltar amor, tem que faltar misericórdia, né? Então a ingratidão está resumida numa palavra, mas tem muita coisa ruim dentro disso, por isso que ela é tão ruim, né? E eu estava conversando com um pastor, um amigo, um dos poucos pastores que eu posso falar assim que é amigo, porque tá difícil hoje até para encontrar pastores, né, de verdade. E eu conversando com ele, ele falou que chegou um casal na igreja dele para congregar, um casal muito carente, necessitado de várias coisas, não só no âmbito espiritual, emocional, mas também físico, né? E aí ele conversando com esse casal era maestro, né? Eles eram formados em música e eram maestros e tudo mais. E aí o pastor falou: foi Deus que mandou vocês para aqui, porque a gente está precisando levantar o Ministério de Louvor dessa igreja, e aqui na cidade a gente pode fazer um projeto social, musical muito interessante para a juventude. E a congregação dele não é aqui em João Pessoa, é numa cidade do interior. E aí ele falou que poderia ser feito um projeto, e começou a traçar horizontes e planejar coisas com esse varão, né, e com a sua esposa. E ali eles chegaram e o pastor abraçou, acolheu, né? Chegaram desempregados, né? Porque se eles são músicos e não estão trabalhando nessa área, estão desempregados. Eles desempregados, a igreja apoiou, né? Dando o alimento, a feira, ajudando em tudo que foi possível, e foi estruturando. E o casal começou a implementar, né, a criação do Ministério do Louvor na igreja. E enfim, essa parte da música, né, no geral foi ali crescendo na igreja, foi desenvolvendo, a coisa foi ficando bonita, Deus foi dando graça. O pastor iniciou o projeto, né? Ele tem uma associação, iniciou o projeto social através da música, ou seja, abriu a porta de emprego para eles. E aí a coisa começou, eles foram ficando conhecidos na cidade com o projeto e tal. E foi fazendo, e foi abençoando. E ele me contou a primeira vez, eu fiz: pastor, que bênção, glória a Deus. Deus, ele conhece a nossa necessidade, né? E ele atende, ele ajuda a obra dele, né? Eu fiquei muito feliz com ele. E aí depois, quando eu encontro de outra vez, ele muito triste, ele relata que foi só aquele pessoal começar a ganhar dinheiro, crescer e ganhar força, né, musculatura, e aí se rebelaram, mudaram completamente. Ele disse: pastor, depois que eles passaram a receber, mudaram completamente, o compromisso com a obra, ele acabou, e as poucas vezes que foi para criticar que isso, aquilo estava errado e tal, e começou a falar tudo que estava acontecendo. E ali me deu uma tristeza profunda, porque eu sei da luta do pastor na obra lá no interior, não é fácil. E ele falando, e disse: é interessante quando a pessoa ela recebe o dinheiro, não todas, mas a maioria delas, a grande maioria, como há uma mudança no caráter assim rápida. Chegaram ali
desempregados, sem nada, e eles tinham um comportamento agradável, todo mundo abraçou, todo mundo quis ajudar voluntariamente, não precisou nem eu pedir muito. Mas quando receberam, quando o negócio começou a andar para o lado profissional deles, ali mudaram, viraram outras pessoas. E aí eu me lembrei de uma frase de um certo filósofo, não sei nem quem é, mas já ouvi isso muito desde a adolescência, que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? E o dinheiro, de certa forma, dá poder, e o dinheiro, ele maximiza aquilo que está no caráter da pessoa, né? E aí eles fizeram aquilo, começaram além do compromisso, faltar com a obra e não se importar mais com a obra e não dar tanta importância, porque agora tinha um emprego, tinha um salário, tinha um dinheiro ali, e através do projeto que o pastor levantou, eles também começaram as poucas vezes que iam na igreja, colocar defeitos em coisas que o pastor estabeleceu e que já vinha andando há anos, e colocar essa sementinha no coração das pessoas, para as pessoas começarem a achar que está errado, e assim, e o pessoal ia se voltando contra o pastor. Para resumir, nesse tempo, o pastor não sabia nada, e quando foi ter noção, já tinha uma parte da igreja completamente contaminada com isso, com essa ideia, com essa coisa que ele colocou nessas pessoas. E aí, ele só chegou para conversar com essas pessoas e perguntou o que estava acontecendo. E eles saíram da igreja e ainda levaram uma parte da igreja com eles. E aí o pastor disse, vamos agora recomeçar, né? Recomeçar. Eu fiz a verdade, pastor. E como também sou pastor e pastorei a congregação, eu sei o que é isso, né? E disse para ele, pastor, vamos se consolar no Senhor. E fiquei refletindo sobre essa ingratidão que o ser humano carrega, né? De ver que quando a pessoa recebe algo, ela muda o comportamento, né? Na verdade, ela não muda. Eu acho que ela revela o que está nela, né? Ela revela. Porque eu, em mais de 20 anos de caminhada, eu já vi diversas vezes, até na época que eu não era pastor, enfim, todas as épocas eu vi muitas vezes isso se repetir na igreja. Pessoas que não têm emprego, pessoas que uma porta não se abre para elas, pessoas que não conseguem um emprego de jeito nenhum, e de repente vai na igreja com muita humildade, com muita aceitação, muito quebrantamento, conversa com lideranças, com o pastor, e a pessoa ali se empenha num propósito, sabe? Você já pensou você parar a sua vida, você é um líder, e começar a orar por uma pessoa que, enfim, que não é nada teu, é um irmão da igreja, você vai orar por aquela pessoa agora para que ela consiga um emprego. É como se fosse para você, é como se você estivesse pedindo a Deus um emprego para você. E você se empenha para que essa pessoa tenha a vitória. E quando ela tem, a primeira coisa que ela vai fazer é virar as costas para a obra. E nesse caso aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi quebrar o compromisso com a obra e depois infamar o pastor e a igreja para quem está lá dentro. Ou seja, não basta só eu não ser grato, eu também quero destruir isso aqui, né? Então é muita maldade. E eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque depois esse casal perderam tudo novamente e ficaram numa situação ainda pior do que quando chegaram, né? E muitas pessoas depois voltaram para a igreja, pediu perdão ao pastor e tal, não sabia o que estava fazendo. Então muitas vezes essa maldade que Satanás ele vai entrando ali no coração do ser humano e colocando isso na cabeça, vai lá, faz isso. E muitas vezes você faz isso e acha que está tendo vantagem, que não está dando certo, não, porque Deus está comigo, não me aconteceu nada. Mas lá na frente é que você colhe o fruto da ingratidão. E os frutos são os piores possíveis. Então, a gente quando recebe algo de Deus, a gente não tem que ser ingrato, a gente tem que ser mais grato ainda. Se a gente estava demonstrando gratidão enquanto tinha o necessário, quando Deus abre a porta maior, a gente tem que ser mais grato ainda em tudo, sabe? Eu lembro até de uma experiência que eu passei na igreja. Tinha um rapaz que ele nunca tinha trabalhado, era um jovem. Ele disse, pastor, eu queria tanto um trabalho, eu vejo todos os irmãos dando dízimo e oferta, eu não posso dar dízimo e oferta, pastor. Às vezes eu confesso que eu fico até com vergonha de ir na hora da oferta, porque eu venho aqui na frente, a minha oferta é a única que faz barulho. Aí porque era moeda, né? Colocava ali no gás, a frase, aí pá, todo mundo escutava, né? E eu queria que Deus me tirasse essa vergonha e me honrasse para eu honrar a obra dele. Beleza. Deus abriu a porta de emprego para ele, e ele fez um propósito no primeiro salário, ele dá a primícia toda, ele deu todo o salário mesmo. Isso aí, ele foi lá e botou tudo que ele recebeu. O primeiro salário ele deu ao Senhor, muito bom, ótimo. Mas aí depois o que foi que ele fez? Passou a não ir para os cultos,
e começou a assumir compromisso no trabalho que interferia no horário de culto. E aí os irmãos, por que você não está vindo, varão? Varão, agora não é mais aquela vida mansa que eu estava, não. Agora eu tenho um trabalho, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu fiz, puxa, você chega para o Senhor sem nada, sem trabalho, e aí você pede ao Senhor o trabalho, Deus te dá o trabalho, e você diz agora que não tem tempo para Deus porque Deus te dá um trabalho, por causa do trabalho, sabe? Isso é muito ingratidão no nosso coração, e a gente não pode fazer isso com o Senhor. A gente não pode proceder assim. Eu converso com muita gente, e sempre que a pessoa está me contando uma vida sofrida, uma luta, eu digo, conte mais, como é que foi? E eu gosto de ouvir a trajetória das pessoas, e eu vejo que tanta gente hoje está sofrendo por conta da ingratidão que ela semeou, né? E aí, anos depois, ela vem colher aquilo e está sofrendo. E muitas vezes Deus diz a mim assim, não dê a mão, não ajude, sou eu que estou tratando, sou eu que estou agindo aí, sou eu que estou modificando o caráter dessa pessoa, não se meta nisso, porque se você se meter e colocar a mão aí vai ser pior. Vai ser pior porque a mesma coisa que ela fez outrora vai fazer com você e ela nunca vai ser tratada disso. E às vezes eu digo, meu irmão, não tem como ajudar, não tem. O que pode se fazer aí é orar, né? E eu digo para você que está nos ouvindo agora, seja grato no seu coração, manifeste sua gratidão a Deus. Não vire as costas para o Senhor, não vire as costas para quem te ajudou, tenha compromisso com a obra de Deus, sabe? Uma das piores ingratidões que uma pessoa pode fazer é não ter compromisso com a obra de Deus, né? Deus abrir portas, Deus te abençoar, te curar. Já vi pessoas que falaram que se fosse curada ia viver para Deus, ia fazer a obra. Quando foi curada, a primeira coisa que fez foi botar um biquíni para uma praia, bater foto e botar na internet. E eu disse, isso é muita maldade. Eu já orei por pessoas que estavam à porta da morte e a pessoa teve uma mudança no quadro clínico. Assim, em uma semana, uma coisa que os médicos não entenderam, e deu alta para a pessoa. E o primeiro lugar que a pessoa foi agradecer foi num barzinho, tomando cerveja, né? E depois a pessoa piorou e morreu, né? Então, a gente tem que ser muito maduro para entender o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, não pense você que você vai plantar ingratidão hoje, e por enquanto não está acontecendo nada, e aí amanhã, anos depois, você não vai colher isso. A gente tem que lembrar que toda planta, ela tem tempo para germinar, para crescer e para frutificar. Então a ingratidão que a gente planta hoje com quem nos fez o bem, amanhã a gente colhe, sabe? E tem tanta gente que eu falo, que eu aconselho, que eu vejo e digo, meu Deus, a pessoa hoje ela estava falando assim, mas ela não consegue enxergar ainda o que foi que ela fez. A maldade da ingratidão que ela fez com Deus, com aqueles que lhe ajudaram, né? Porque a realidade é que às vezes chegam pessoas na igreja que nem a própria parentela tem paciência mais com aquela pessoa. E a pessoa chega na igreja e todos têm paciência, ajuda, acolhe, ora, instrui. A porta se abre, Deus faz. E a pessoa é ingrata com Deus e com aqueles que ajudou. E aí Deus, isso não vai passar batido diante de Deus. Isso não vai. Então tenha gratidão a Deus. Lembre-se de onde você veio, de onde você saiu. Lembre-se como começou a sua trajetória. E se você está aí hoje é porque Deus te ajudou e colocou pessoas no teu caminho para te ajudar. Porque se não fosse assim, você não tinha conseguido nada, né? Saiba que as oportunidades e o dinheiro é um maximizador do que está dentro de você. E se hoje tudo que você tem para demonstrar ingratidão, você precisa pedir assim, Senhor, tira isso de mim, sabe? Ter humildade, pedir ajuda. Porque o pior é quando você escuta uma palavra dessa e você fica mais soberbo ainda. Então, aquilo que você vai colher vai ser dobrado, sabe? Então, tenha gratidão a Deus, porque o coração agradecido, o coração grato, é algo que agrada a Deus e que Deus vai honrar. Deus vai honrar sempre. Deus vai honrar. Você foi honrado agora, está sendo grato a Deus, Deus vai te honrar ainda mais. É assim que funciona. É assim que funciona com Deus e é assim que tem funcionado. E eu falo que as poucas pessoas que eu vi que foram gratas, elas recebem uma honra de Deus que não pode ser abalada. E já vi vários homens e mulheres de Deus que têm honrado a Deus, têm sido gratos a Deus, têm sido gratos às pessoas. E por mais que as lutas venham, nada consegue derrubar essas pessoas, porque Deus diz, com esses aí eu tenho compromisso. Com esses aí, não adianta o diabo tentar derrubar. Então, seja grato a Deus, que o Senhor vai estar te abençoando, o Senhor vai estar te honrando, e o fruto que você vai colher vai ser muito lindo, tá? E tem pessoas que vão colher ainda esse ano, né?
a gratidão que você tem mostrado ao Senhor no teu coração. Não a gratidão da boca, né? Porque tem pessoas que dizem, Deus, eu te agradeço. Não, a gratidão das ações, das tuas ações, daquilo que você faz, não do que você fala. Falar uma coisa e fazer outra. Então aquilo que você faz pela obra de Deus, aquilo que você tem feito pela obra de Deus, não vai passar batido. Deus está vendo tudo. E ainda esse ano Ele vai te honrar. Pode escutar isso que eu estou dizendo. Isso aqui é uma profecia. Se você quiser pegar, pegue. A gratidão que você tem demonstrado a Deus durante anos, pela obra de Deus, Deus tem visto. As pessoas não têm visto, mas Deus tem visto. E Ele vai te honrar, né? E aos ingratos, o que você pode fazer diante de uma palavra dessa é se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Dizer, Deus, eu não queria ser assim. Se quebrantar. Porque a Bíblia diz no Salmo 51 que Deus não vai desprezar um coração quebrantado. Então Ele vai atentar para você e vai te abençoar. Tá bom? Essa é a reflexão que eu tinha para deixar aqui no começo do programa. E quero aqui rapidamente fazer os meus agradecimentos, né? Para a gente partir hoje. Lembrando que hoje não é o quadro Socorro Vem do Alto, é o novo quadro, a palavra que liberta, né? Que a gente recebeu muito pedido do pessoal para que a gente colocasse algo específico de libertação na quinta. Então a gente está fazendo assim o programa agora. 2 quintas-feiras é o programa no formato normal, com o Socorro Vem do Alto, os Profetas da Última Hora, e 2 quintas-feiras a gente coloca o quadro, esse novo quadro agora, a palavra que liberta, 2 quintas-feiras e com os Profetas da Última Hora também. E a gente está tratando disso porque o pessoal tem pedido isso para nós, porque é uma necessidade urgente de conhecimento e de entender o que a Bíblia fala nessa área, tá bom? Então, antes de passar para o quadro, eu quero agradecer aqui a vocês, tá? Agradecer especialmente aqui aos nossos ofertantes. Lembrando para vocês que nosso programa aqui ele não tem comercial, ele não tem patrocínio, ele não é mantido no ar com patrocínio de nada, que não tem comercial, não tem essa coisa de ficar mandando abraço para fulano, abraço para não sei quem e tal, vamos pro comercial, papapá, e quase não tem nada de Bíblia, né? Música, comercial e abraço, aqui não, aqui é Bíblia do começo ao fim. Quem acompanha o programa sabe, isso só é possível por causa dos ofertantes. Quem ouve a programação aqui mantém ela no ar há quase 7 anos. Estamos caminhando para o 7º ano, né? O ano da perfeição. E esses são os ouvintes que têm mantido. E nós nunca podemos esquecer de orar por eles, né? Nas nossas orações. E também nunca podemos deixar de fazer menção deles, né? Porque eles não estão sendo ouvidos nem vistos por nós, por vocês. Eu sei quem são. Mas eles estão sendo vistos e ouvidos por Deus. E você que escuta, que é abençoado, que ainda não pode ser um ofertante, eu te peço, ore pelos ofertantes, ore pela vida deles. Você só tem esse programa na quinta-feira aqui, porque Deus levantou essas pessoas que há quase 7 anos abrem o coração para manter o programa no ar. Então você tem que orar por elas. Isso é uma obrigação de caráter. A pessoa que tem caráter vai dizer, eu sei que eu não posso ser ofertante, eu sei que agora eu não posso, a situação está difícil, a porta está fechada, mas já que eu estou sendo abençoada toda quinta-feira, eu vou orar por essas pessoas. Isso aí é uma obrigação de caráter. Agora, você que pode, o mínimo que você pode fazer é dizer, eu vou fazer igual a eles, né? Porque é como se fosse assim, a gente tá ali no ônibus, o ônibus quebrou e tem pessoas lá fora empurrando. E você dentro do ônibus sendo empurrado. E ali dentro do ônibus tem senhoras de idade, criança, paralíticos, tudo bem, essas pessoas não podem. Mas se você é uma pessoa saudável, o que você tem que fazer, né, é descer e empurrar junto com eles, né? E não usufruir daquilo que eles estão fazendo. Ou seja, se você pode ofertar, você tem que se juntar aqui em oferta, tá? E a oferta que você manda não é para o pastor Josué. O pastor Josué, quem conhece, quem sabe, o pastor Josué trabalha e o programa começou eu colocando no meu bolso, em vez de ter ofertantes, eu pagava sozinho o programa, né? Hoje são várias pessoas que pagam o programa, né? O pastor Josué trabalha, a esposa do pastor Josué também trabalha, nós temos uma empresa e a gente nunca quis ficar escorado na obra de Deus como a gente tem visto aí, né? Hoje, ter igreja, ter ministério hoje é um comércio, né? É abrir uma empresa e nós nunca quisemos isso para a nossa vida e nós continuamos trabalhando e sempre pedimos a Deus saúde para continuar trabalhando e também estar patrocinando a obra de Deus, né? Então aquilo que você oferta vai ser para manutenção desta obra. Então eu peço a você que se torne ofertante, né? Agradeço aos que ofertam, peço a você que pode, se torne ofertante, e a você que não tem ainda condições, coloca um propósito firme no teu coração,
Diz, Deus, abre a porta que eu quero honrar. Tenho certeza que ele vai abrir a porta. Todas as pessoas que falam comigo, que não tinha emprego, que não tinha nada, que disse, pastor, eu vou me tornar ofertante. Todos os que foram sinceros no seu coração em cumprir o seu propósito, Deus honrou. Então Deus vai honrar você também, tá bom? Então se torne ofertante. Aqui a gente tem pessoas que ofertam, pessoas que dizimam, tem pessoas que já têm uma certa idade, não pode congregar, tem pessoas que moram no interior, não achou congregação na sua localidade, e diz, pastor, eu me congrego no programa Última Chamada toda quinta-feira, né? E para nós é uma honra poder estar pastoreando essas pessoas ainda aqui dessa forma, tá bom? Então oferte, nos ajude a manter o programa no ar. Pastor, como é que eu faço para ofertar? Você usa a chave Pix, que é o 839-9105-6834, e também é o WhatsApp do programa. Você já deve anotar nos seus contatos, porque é o WhatsApp do programa, e aí você fala com a gente na lista de transmissão. Eu tenho procurado responder todo mundo na lista, tá? Me perdoe se eu não respondi alguém, mas fala com a gente. É o 839-9105-6834. DDD da Paraíba, né? Para quem está ouvindo fora, 839-9105-6834. E quem está fora do Brasil, em Angola, Portugal, você tem que colocar o mais 55 na frente, né? Mais 55 839-9105-6834. Quem está aqui, só anotar o número simples, né? 9105-6834, tá bom? Então você anota, ele é a chave Pix. Se você não sabe usar o Pix, não usa essa tecnologia, fale com a gente. Você que mora em João Pessoa, na região metropolitana, a gente pede para um obreiro ir buscar a oferta na sua casa, como muita gente faz, né? E de maneira nenhuma você vai ficar de fora, você vai poder estar participando, né, da obra de Deus, contribuindo, porque tem pessoas que não podem pregar, tem pessoas que não podem ir. Você diz, pastor, eu quero fazer a obra, mas não posso ir. Então, abençoe os que podem ir, abençoe os que estão fazendo e que tem uma obra séria como essa, que é o programa Última Chamada, né? Estamos aqui indo para o 7º ano. Se não fosse uma obra séria, a gente já teria saído do ar, Deus teria nos tirado do ar, como vários programas que já passaram aqui pela 100.5 e que não estão mais no ar, porque não foi agradável aos olhos do Senhor, né? Então Deus ele tem compromisso com aquilo que tem compromisso com Ele, com a sua palavra. Então abençoe essa obra que tem abençoado muitas vidas. Eu queria fazer um pedido especial. Você que está no YouTube aí nos ouvindo, o YouTube é de graça, você não precisa pagar nada para ouvir no YouTube, mas entenda que só tem esse canal no YouTube e você só está ouvindo esse programa porque a gente está aqui na 100.5, na rádio, né? Então a gente paga para todos os meses aqui a nossa área de rádio. E, infelizmente no Brasil tudo é caro, né? Tudo no Brasil é caro, tudo. Então rádio não ia ser barato, né? Então nós precisamos pagar o nosso horário. E você que está no YouTube, oferte, tem esse QR Code aí que está no cantinho do vídeo aí. Você pega outro celular e aponta aí e você já pode fazer a tua oferta, tá? E eu quero agradecer as pessoas do YouTube, né, que já ofertaram também. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e tenha ciência de uma coisa: você está recebendo oração todos os dias. Quem anda comigo sabe, eu sempre falo, nunca deixe de orar pelos ofertantes. Ore pelos ofertantes, ore pelos ofertantes. E você não sabe a importância espiritual de estar sendo coberto de oração. Então você do YouTube aí, faça parte também. Nosso canal está crescendo, a gente está na edição do documentário. A gente queria lançar o documentário sexta-feira agora, mas não tem como, é muita coisa. E a gente está tentando fazer um material excelente para abençoar a vida de vocês. O objetivo do RBT Plus é se tornar uma plataforma de streaming, né? Então oferte para que isso seja possível. Quando vocês virem esse documentário que a gente vai lançar sobre as igrejas pretas, vocês vão entender do que a gente está falando, né? E vão estar abençoando muito mais, tá? Então não quebre esse ciclo, continue abençoando para que essa programação continue crescendo e que o RBT Plus venha crescer. Pastor, o que é o RBT Plus? O RBT Plus é o nosso canal no YouTube. Todos os programas que são gravados aqui na rádio, que a gente grava aqui, o programa está sendo transmitido, a gente está gravando e aí vai e posta no YouTube na sexta-feira, tá? Lógico que não está aí no YouTube todos os programas, né? Porque o programa começou há muito tempo e a gente nem tinha essa ideia de gravar. Depois foi os ouvintes que começaram a falar: pastor, bota para gravar, eu quero compartilhar com alguém, não posso, tal. E aí começou a alcançar pessoas de outros estados do país, né? E até de fora do país. Então, se inscreva no canal do YouTube, né? É o RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Você bota aí no buscador do YouTube. RBT Plus. Pronto, a primeira opção, você se inscreve, ativa o sininho. E eu faço um pedido a você.
sempre que assistir, deixa um like lá. Às vezes o vídeo está com 400 exibições e tem 20 likes, 30 likes. Deixa o like lá. Se puder, comente, compartilhe com as pessoas, porque isso aí vai crescer. E o que as pessoas mais precisam hoje é de um evangelho claro, puro e simples, sem mistura, tá bom? Então faça parte ofertando, faça parte compartilhando, se inscrevendo no canal e fique na expectativa aí, você que está no RBT Plus, pro nosso documentário Igreja Preta, um símbolo de modernidade e de apostasia. Esse documentário vai ser muito forte, tá bom? Então se inscreva para você tá podendo assistir aí no seu celular, na sua Smart TV, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro quadro A Palavra que Liberta, nesse quadro novo. A gente vai soltar essa vinheta aqui. O pessoal falou que ficou boa, né? Eu ia mandar fazer outra, mas o pessoal disse que ficou boa, então vamos ficar com essa vinheta mesmo aí, tá? A gente vai estar soltando aqui. Eu quero que você entenda aqui essa questão aqui que essa irmã tá levantando, tá? Eu quero que você entenda essa questão, eu quero que você entenda isso aqui e a importância do que nós vamos ministrar aqui para a tua vida. Esses dias vai ser fundamental, esses dias de carnaval aí, tá bom? Então, fica aí, vamos soltar a vinheta e em seguida, depois da pergunta, a gente volta. Mas disse-lhes Jesus: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Entra agora no seu lar. A palavra que liberta. Paz e graça do Senhor Jesus. Pastor, louvamos a Deus por essa programação ter chegado ao nosso lar através da internet. Esse canal do YouTube precisa crescer ainda mais e alcançar mais famílias, pois ele é luz para quem está em trevas. Eu e meu marido nos voltamos para Jesus e temos aprendido muito com as ministrações do canal. Essa semana eu estava conversando com minha vizinha, que é crente também. Nos surgiu uma questão por causa de uma confusão que teve aqui na rua. A questão é a seguinte: existe influência espiritual no período do carnaval que possa nos afetar? Essa questão surgiu porque aqui na rua, os vizinhos organizam um bloco carnavalesco e todo ano é aquela algazarra. Porém, nunca houve incidentes. O ruim é só o barulho mesmo. Mas nesse ano foi terrível. Do nada começou uma briga. Quem ia separar entrava nessa briga. Teve um momento que eu olhei assim e percebi algo muito tenebroso. Como se o povo estivesse fora de si, porque estava praticamente a vizinhança toda brigando, sem motivo aparente. Uma coisa horrível. Homens fantasiados de mulheres e mulheres fantasiadas de homens, todos se atracando. No meio da confusão teve até gente que ficou nu, porque rasgaram suas roupas. Foi uma coisa que nunca aconteceu aqui na rua. A polícia veio, resolveu, e os que não foram levados no camburão continuaram a baderna, como se não houvesse amanhã. Até meu vizinho da frente, que é super calmo, nunca vi ele dando uma festa na casa dele, até ele estava no meio disso. Achamos tudo muito estranho, por isso levantamos essa questão. Amém, tá aí a questão da nossa irmã, e é bem pertinente para esses dias, né? E a gente recebeu algumas perguntas, porém essa foi a mais interessante porque alguém teve essa visão, né? Geralmente o pessoal pergunta, tal... são sempre as mesmas perguntas todos os anos, e essa aqui ela foi interessante, né? Por essa visão que nossa irmã teve, nós vamos abordar isso aqui, né? A primeira coisa que eu queria tratar aqui é... Primeiro, para a gente entender uma coisa, presta atenção. Hoje na internet tem vários canais, todo mundo é mestre de tudo na internet, nos canais do YouTube, nas redes sociais, todo mundo ensina alguma coisa. E às vezes não, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não sabe nem o que está falando. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a origem disso, como é que foi inventado. Eu sempre que alguém fala algo, eu digo, como é que é a origem? Quando tem uma doença, eu digo, como é que é a origem dessa doença? Como é que acontece? Então a gente sempre precisa entender a origem. Até mesmo quando você está na igreja, que chega uma pessoa que ela tá com problema e tal, tem uma doença, enfim, manifesta, você diz, como é que começou isso? O próprio Jesus, se você for ler a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 17, vai narrar aquela situação daquele jovem epilético, né? E Marcos também está narrando, e lá em Marcos o texto é mais detalhado, e fala assim, Jesus pergunta, há quanto tempo isso acontece com ele? Aí o pai vai dizer assim, desde a infância, e dá umas explicações para o Senhor. Então, principalmente eu nessa área, tratando com muita gente endemoniada ao longo desse tempo, desses mais de 20 anos na obra, eu sempre perguntava, como foi que começou isso? Qual foi o primeiro dia que teve isso? Como é que foi? Aí você, a partir da origem, você vai entender, você vai, vamos dizer assim,
vai poder diagnosticar melhor e você vai poder falar alguma coisa como propriedade, né? E não de hoje, mas há tempo já que eu já fui estudar a natureza do carnaval. O carnaval não começou aqui no Brasil, né? O pessoal fala que o Brasil é o país de carnaval, mas não tem nada a ver. O carnaval não começou no Brasil. O carnaval, ela é uma tradição pagã. Muitas pessoas vão remeter a Roma, mas essa tradição de dar uma festa que dure dias, né? E que as pessoas elas explodem todos os instintos mais primitivos da sua natureza, né? Sexuais, as pessoas bebendo, usando droga, fazendo todo tipo de coisa, e isso não começou em Roma. Você vai observar que várias culturas antigas antes de Roma já praticavam isso. Isso você vai encontrar na Bíblia e também nos livros de história. Mas esse carnaval no formato Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ele está dentro do calendário da igreja, né? Da igreja romana. Ele sempre acontece, ele fica mudando de data, porque ele está sempre ligado ao calendário da igreja. Ele acontece sempre antecedente à quaresma, né? Que é o período que as pessoas na igreja vão estar ali se preparando nos seus jejuns e tal, que vai anteceder a Semana Santa. Então, quando Roma se torna um estado cristão, né, muitas práticas da cultura romana foi introduzida dentro do cristianismo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque as práticas de Roma eram práticas pagãs, e as coisas de Deus não tinha relação com isso, não tem fusão entre as duas coisas. Só que quando a religião e o Estado, né, a religião não, né, quando o cristianismo e o Estado se uniu, né, e a força do Estado institucionalizou essas práticas, né, e aí criou-se esse carnavale, né, ou o Vale da Carne, como uma festa, como se fosse uma despedida de solteiro, né? Já que a gente vai entrar aqui na quaresma, vamos fazer tudo que a gente pode aqui durante essa festa, porque aí pelo menos a gente aproveita de vez, né? E entra. É como aquela dieta, né? A pessoa diz que vai começar a dieta na segunda-feira, aí no final de semana ela arrebenta e come tudo que pode, até vomitar, né? Não, segunda-feira já que eu vou começar a dieta, eu vou logo extravasar aqui. Aí começa e faz tudo que pode, come e fica ali passando mal, né? Pra na segunda-feira começar a dieta. O carnaval foi mais ou menos isso, né? Nesse molde Brasil, né? Quando Roma instituiu, né? E oficializou. Eles entraram na quaresma, aquele jejum para a Semana Santa, e aí fizeram isso. Então já que a gente vai entrar nessa penitência, nesse sofrimento, nesse jejum aí, nesse lamento, né? Já que a gente vai ficar de cabeça baixa ali, moído no jejum, vamos aproveitar logo antes, porque a gente aproveita e depois entra aí. Aí fizeram o carnaval. Por isso que sempre varia, porque depende do calendário da igreja, né? Quando é que vai ser a quaresma, né? E aí, enfim, é uma mistura que não tem nada a ver. Você que lê a Bíblia sabe, mas enfim, no Brasil é assim, né? E aí foi criando essa tradição, e o Brasil, né, tomou gosto por isso, e muitas coisas místicas, né, foram unidas aí nesse Carnaval do Brasil. Pegou esses elementos que veio, né, porque o Brasil foi evangelizado pela Igreja Romana, e grande parte do Brasil tem essas raízes culturais, né? Então veio esse Carnaval e aí foi se popularizando, e aí começou a crescer, patrocínio, exibição em televisão, essas coisas, e cresceu, e aí misturou muita coisa, misturou com um pouco da cultura africana, né? Da adoração às divindades africanas e tal. E aí criou-se essa festa. E hoje, né, se a gente analisar um pouco, ela é uma festa completamente espiritual. Completamente espiritual. Ela não tem nada a ver com uma festa, como o pessoal fala, uma festinha tranquila, a gente vai se divertir. Não, ela é uma festa espiritual, sim. E ela está enraizada na cultura brasileira, né? Ela é uma festa espiritual. Se você for olhar um pouquinho aí sobre esse carnaval aí, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo tem aquelas escolas de samba, né? Nos outros estados tem essa coisa meio estilo Bahia, né? A micareta, as pessoas atrás do trio, né? Aqui em João Pessoa, lá em João Pessoa, tá sendo assim. Eu não sei se aqui em Santa Rita vai também ter alguma coisa nesse sentido, enfim, mas o Brasil inteiro ele vive esse período, né? Eu acho que dura uma semana, né? E ele vive aí esse período, e muitas coisas acontecem, e as pessoas, né, tem muita gente que nem é cristão nem nada, e tem uma visão de que
essa festa exerce algum tipo de influência espiritual sobre as pessoas, né? Então vamos abordar isso, né? Mas o primeiro ponto que eu tinha que falar era esse. Eu tinha que tocar nessa questão aqui de onde veio, né? Como começou, né? Pelo menos o do Brasil, né? Esse formato aí que está sendo cada vez mais modificado, né? E tal, e está crescendo. Ele veio dessa cultura católica, né? Romana, e tem esse formato aí, tá? Mas uma questão que eu quero frisar é que essa festa ela é completamente espiritual, e isso não sou eu que estou dizendo, não é só eu que estou falando, né? Muita gente aí que tá participando, que participa, que vai para isso, pode achar pura ignorância minha, isso é um religioso e tal, não sei o quê, mas as próprias pessoas que estão fazendo, né? Por exemplo, tem um carnavalesco aí muito famoso, eu esqueci o nome dele, ele é famoso nesse meio, e como eu não conheço esse meio, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele é famoso porque o pessoal fala que ele está há mais de 30 anos nesse negócio. E ele está falando que nesse ano 2025 vai ter algo diferente no carnaval. Ele falando dos ancestrais, o que é que ele estava falando. E ele falando das músicas que vão ser cantadas ali, especialmente no Rio de Janeiro, como é que vai ser. Aí ele disse, nesse momento aqui, eu estava escutando ele falar, ele fez, nós vamos cantar aos mortos, nessa hora que os mortos vêm para a avenida, a gente vai estar cantando a eles, e depois vem não sei o quê. E ele começou a explicar ali, dentro da ritualística que eles praticam e daquilo que eles creem, e ele fala tudo aquilo ali. E eu disse, muitas pessoas não têm conhecimento e não entendem que isso aqui é uma festa espiritual. As pessoas vêm para dar vazão aos seus desejos da sua natureza, aos impulsos da sua carne, né? Aos impulsos mais primitivos, né? E aí não tem noção de que está fazendo parte de algo espiritual. E ele falando ali de diversos momentos, né? Detalhando os momentos, em cada momento o que é que ia ser, em cada música, e ele fala, nessa parte aqui, a parte que mais me chamou a atenção fez, nessa parte aqui, a gente vai estar cantando aos mortos, a gente vai abrir ali a avenida para os mortos, e ali eles vão entrar, né? Ele falando aquilo ali, eu fiz, meu Deus. E eu pensando, né? Eu fiz tantas vezes, eu já falei sobre isso em outros programas, e até tem gente que acha que é coisa que você inventa na hora, né? Eu fiz, mas agora ficou interessante porque a própria pessoa que está aí há mais de 30 anos vivendo isso, ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso, testificando com o que eu já falava antes, né? Então, respondendo aqui direto à nossa irmã, se há uma influência espiritual pelo que ela viu, não só pelo que ela viu, mas há uma influência espiritual porque é uma festa espiritual. Então, se eu tenho uma festa espiritual de proporção nacional, como é o carnaval, e olha que o Brasil é um país de dimensão continental, tem estados do Brasil que cabe vários países da Europa dentro, né? Então, o Brasil, ele tem uma proporção continental e você tem uma festa espiritual nacional. Como é que não vai causar influência, né? Então, claramente, a gente entende isso. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maioria daquelas escolas de samba, elas vão estar explicitamente aí aberto, fazendo culto às divindades africanas que eles cultuam, que eles adoram. Então como é que isso não pode ser espiritual, né? E aí você fala, pastor, mas eu não estou no Rio nem em São Paulo, no meu bairro, na minha cidade são as micaretas. E você acha que ali não tem influência espiritual quando você olha aquele trio ali na avenida, lotado de gente ali, e as pessoas ali mantendo relações à luz do dia na frente das pessoas, como ocorre a violência desenfreada, assalto, esfaqueamento, né? Sabe? Então, como é que você acha que não tem influência espiritual? Então, primeiro aqui, o primeiro ponto que eu abordei foi a origem, você entende um pouco, mas no Brasil ele foi tomando um formato. Lá no Rio de Janeiro, agora muito mais, as pessoas que cultuam as divindades africanas, elas têm trazido ainda mais abertamente esse ritual religioso que é para eles. É um ritual religioso, é um rito religioso, é um grande batismo, é uma grande consagração para eles ali. Então, muitas pessoas, porque entendo o seguinte, aí tem 3 tipos de pessoas que estão vendo, participando desse carnaval de forma direta e indireta. Por exemplo, tem as pessoas que estão ali, que são elas que vivem disso, né? Fazem suas escolas de samba, cria ali o samba enredo, vivem disso, vivem dessa cultura, eles cultuam as divindades africanas, né, e tal. Tem essas pessoas que vivem esse lado, que creem, que praticam, que se consagram, que fazem seus rituais, né? E tem as pessoas que não sabem nem o que estão fazendo, vão para lá
E é só o combustível para a festa ficar ainda maior, o ritual, né? A consagração, o culto às divindades ficar maior ainda. Ele está ali no meio, ele não está vendo nada. A única coisa que ele enxerga nos olhos dele é a fantasia, a música, o batuque, são as luzes. Mas tem as pessoas que estão fazendo e sabem o que estão fazendo ali, né? E eles não sabem. E tem aqueles que estão de longe observando, não estão participando, que estão orando, que estão vigiando e que sabem o que é que está acontecendo ali, né? Então, são coisas que não se misturam. A gente vive no Brasil, que é um estado laico, a gente tem que respeitar todas as religiões, todas as práticas religiosas, assim como temos que ser respeitados também, mas a gente entende que são coisas que não se misturam, não tem mistura entre o cristianismo, a fé em Jesus Cristo com essas coisas, não tem, são coisas distintas. Por mais que algumas igrejas, né, inventem essa coisa de dizer, vamos evangelizar, vamos ter um bloco, isso não existe. Essas pessoas estão usando essa questão de evangelizar como pretexto para ficar lá no meio, para fazer isso aí, porque eles curtem, eles gostam disso, nunca foram libertos, nunca se converteram, então estão usando esse pretexto, entendeu? E por isso que depois vem os escândalos. Mas não tem, sabe? Paulo deixa muito claro lá em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14 até o 18, se eu não me engano, que não há essa comunhão entre uma coisa e outra. São coisas antagônicas, distintas, né? As divindades africanas são uma coisa, Jesus Cristo é outra coisa. Então não tem como a gente unir essas coisas, né? Então não há união, e essa é uma festa completamente espiritual, não dita por mim, dita por quem está fazendo ela, né? Dita por quem faz ela, por quem está fabricando essa festa, por quem está promovendo essa festa, entendeu? E ainda com dinheiro público, né? Porque eu penso o seguinte, o dinheiro do pagador de impostos tem que ser para os serviços básicos, segurança, saúde e escola, educação, né? Não é para ser nem para um povo nem para outro, nem para evangélico, nem para católico, nem para espírita, espiritualista, nem para pessoas de terreiro, para nada. O dinheiro tem que ser para isso, para segurança, saúde, escola. Mas enfim, esse grande ritual, essa grande festa religiosa está sendo praticada com dinheiro público, né? Então ela é uma festa completamente espiritual e vai sim exercer influência espiritual. E isso é notório, né? Se as pessoas estão o ano inteiro se preparando, se consagrando, né, às suas divindades, né? E como o próprio carnavalesco diz, quando a gente começar a cantar, vai abrir a avenida para os mortos, né? E você que conhece um pouco da Bíblia, que entende do mundo espiritual, você sabe que mortos não voltam. Você sabe o que é que vai estar passando ali você sabe o que é que vai estar sendo aberto, qual portal vai estar sendo aberto para esses mortos, entre aspas, entrarem, né? Ali o que vai acontecer nada mais é do que o encontro, quando esse portal, essa avenida for aberta, entre esses mortos, entre aspas, com quem vai estar ali, com o seu corpo, com a sua alma completamente aberta para receber aquilo ali, né? E isso é tão latente, é tão visível assim, que, por exemplo, os hemocentros no país fazem campanha para receber sangue, doação de sangue, né? Se o hemocentro está pedindo sangue para o período de carnaval, é porque muita gente vai perder sangue, né? Isso. E você sabe que toda a consagração, todo ritual tem que ter sangue, né? Ainda que isso seja uma prática de saúde pública, né? E que é muito válida, você vai lá e você doa o seu sangue, mas está doando o seu sangue porque pessoas vão perder o seu sangue. Aonde? No carnaval. Se eles estão fazendo a campanha durante o carnaval, é porque vão perder o sangue no carnaval. Através de quê? Briga, esfaqueamento, acidentes de carro que aumenta em proporções gigantes, é tanto que os Detrans do país, de cada estado, fazem campanhas para o carnaval, porque a quantidade de morte é absurda, é assustadora, né? Então o Hemocentro faz campanha para receber sangue, os Detrans fazem campanha para os acidentes de carro, a segurança pública é aumentada. Se fosse uma coisa tranquila e tal, não precisava de segurança, não precisava ter esse reforço. Então há um reforço no contingente policial, porque a violência vai ser muito grande. Então, volto lá para o que eu falei. Quando abrirem os portais, que, como ele falou, quando a gente cantar que os mortos saírem na avenida, que não são os mortos, você sabe o que é, né? Quem morre não volta, a gente sabe o que vem. Vai ser o encontro destas entidades com as pessoas que vão estar ali totalmente abertas, sem saber o que estão fazendo naquele meio ali, né? Por isso que, detalhando aqui esse caso, irmã, na sua rua, quando a senhora viu a briga, viu os vizinhos se atracando, e aquela coisa generalizada, onde todo mundo começou a brigar, aí a senhora de fora vendo, meu Deus, o que é isso? A senhora teve uma visão espiritual do que é que acontece. Ou seja, entre aspas, né, esses mortos saíram e se encontraram com essas pessoas que estavam aí completamente abertas, com a sua alma completamente aberta, dando vazão
a tudo aquilo que a carne, né, a natureza humana, ela cobiça, deseja, e essa é a ponte para ligar as pessoas e os demônios. A prática da iniquidade, da carnalidade, do pecado. Se você for assistir isso na nossa série Cativeiros Espirituais, você vai entender melhor, né? Tem uma série aí no nosso canal do YouTube, no RBT Plus, que tem lá Cativeiros Espirituais, são 5 episódios. No terceiro, se não me engano, fala do alimento dos demônios. E vai ficar muito claro, biblicamente, que os espíritos eles se alimentam da sua prática pecaminosa carnal. Então, o carnaval, as pessoas vão para a avenida, vão fazer isso, vão se abrir mesmo para o sexo, para a promiscuidade, para as drogas, para a bebida, para a violência, vão estar ali abertas, desenfreadas, e vai haver esse encontro, né? É o encontro, como, entre aspas, dos mortos, né? Como o carnavalesco falou, com as pessoas que vão estar ali na avenida, né? É isso que vai acontecer numa visão bíblica, né? E eu não estou obrigando ninguém que está ouvindo a acreditar no que eu estou falando aqui, né? Aqui a gente fala daquilo que a gente entende, daquilo que a gente estuda nas escrituras, daquilo que a gente vê, e as pessoas que ouvem, se convencidas pelo Espírito Santo, creem, enfim, tomam suas decisões. Se não, tudo bem, o respeito é o mesmo, mas a gente está falando aqui nessa visão, né? Assim como eu respeitei lá a visão do carnavalesco lá falando sobre aquilo que ele crê, como é que vai ser, e até entendo que tem toda a verdade no que ele está falando ali, só mudando algumas coisas ali e tal, mas é isso que vai acontecer. Então, por isso que quando essas pessoas fazem esse bloquinho na sua rua, aí, que se reúnem para fazer a festa, né, como o pessoal fala, não é só uma festa. O país todo ele está sob uma atmosfera espiritual muito forte. O mundo espiritual ele entra em ebulição. O mundo espiritual ele entra em ebulição e há movimentações espirituais, você percebe. Eu já vi pessoas possessas. Uma vez eu estava indo evangelizar no meio dessas festas, e eu estava dentro do ônibus, né? Acho que eu tinha uns 22 anos, não me lembro. Estava com outros irmãos dentro do ônibus. Eu falei assim, vocês não estão percebendo, não? Eles fez o quê? Vocês conseguem sentir que tá uma atmosfera assim pesada, uma coisa? Aí o pessoal fez, eu tô. E aí um dos irmãos falou, eu tô até com dor de cabeça. Eu fiz, era pra você ter jejuado. Não tem como você vir fazer uma obra dessa forma. E quando a gente tá ali, já começa uma discussão dentro do ônibus. Quando a gente desce, as pessoas já estão brigando na rua. Tinha 2 caras se esfaqueando na rua, quase na frente da parada de ônibus. E sabe, aí um irmão falou, parece que o inferno ele foi aberto hoje aqui, né? Então há uma atmosfera espiritual, porque volta lá, a origem do carnaval lá, o modelo brasileiro, né, que veio da igreja romana, né, que foi essa fusão, que veio dessa coisa pagã. Então, se você sabe que veio do paganismo, você sabe que tem envolvimento com o ocultismo, com a feitiçaria, com várias coisas. Aí vem, toma esse formato. Aí o Brasil, essa explosão cultural de várias culturas, cultura indígena, africana e tal, enfim, tanta coisa. E aí tomou esse formato aí, e o país inteiro é tomado. É tanto que muita gente diz, o Brasil só começa o ano depois do carnaval, né? Então, meu amigo, é o grande culto do Brasil, né? É a grande consagração do Brasil. O mundo espiritual entra em ebulição e acontece essas coisas. Então, especialmente aqueles que estão ali com sua alma aberta, né? Desenfreados ali na bebida, na droga, na promiscuidade, em tudo, acontece esse tipo de coisa aí, entendeu? Por isso que, entre aspas, do nada, né? A senhora diz, começou uma briga do nada, tava todo mundo ali, do nada começou uma briga, e as pessoas que iam separar entravam na briga, e começou esse negócio, e começou essa grande confusão, e a senhora saiu e ficou lá de fora, enxergando, dizendo, o que está acontecendo com essas pessoas? Ela não consegue raciocinar. E aí eu pergunto para a senhora, para vocês que estão em casa, será que isso não é uma festa espiritual? Será que isso não foi um encontro, entre aspas, dos mortos, na avenida com o povo aí que estava no bloquinho aí? Agora eu pergunto para vocês, em quantas cidades do Brasil isso vai acontecer? Em quantas? Né? Então essa festa, ela tem origem no paganismo romano, né? Lógico que outras culturas já praticavam isso, mas o nosso formato aqui de Brasil teve origem no paganismo romano, faz parte do calendário, né, da igreja, por isso que todo ano ele muda, tem que anteceder a quaresma, né? Vamos dizer assim, a despedida do solteiro, né? Já que vai entrar na quaresma, vamos dar vazão aqui à carne ao máximo, né? E aí eu digo que é uma festa espiritual, não só eu, todos dizem isso, e todos têm visto agora, tá ficando cada vez mais claro que é uma festa espiritual, né? E também fica claro para muita gente que isso consagra o Brasil, né? Como muitos dizem, o Brasil ele só vai funcionar
o ano só começa depois do carnaval, né? Pro brasileiro. Não pro brasileiro. Você não pode generalizar, porque tem muitos brasileiros que não gostam disso, como eu, né? Que não participam. Eu não vejo sentido nisso, ainda que não fosse uma festa espiritual, não via sentido nisso, né? E aí, é uma grande consagração. Para que essa consagração? Para que o Brasil nunca deixe de ser Brasil, né? Essa festa aí, ela está enraizada no Brasil. E isso aí vai acontecer para que o Brasil ele nunca deixe de ser Brasil. É a consagração anual do Brasil, né? Parece que quando vai vencendo o prazo, rapaz, está vencendo o prazo, o Brasil vai melhorar agora, vai mudar. Não, vamos consagrar de novo o Brasil. E o Brasil é isso aí, né? Você sabe o que é o Brasil. Eu preciso dizer para você o que é o Brasil? O Brasil é corrupção, assassinato, crime, injustiça, né? O Brasil é isso aí. O Brasil o cara mata, sequestra, estupra, assassina, com requintes de crueldade ele sai pela porta da frente. No Brasil você é narcotraficante e tal, sai pela porta da frente. E eu tava vendo aí, o Brasil é isso. A mulher que queimou uma barata na internet, me mandaram um vídeo, eu pensei que era brincadeira. Fui pesquisar e vi que era verdade. A mulher queimou uma barata sendo processada pela justiça. E o delegado se passar um papel ridículo de falar que a mulher ia ser presa, que ela ia ser punida na lei. Eu fiz o delegado falar isso, é ridículo. Um delegado de polícia falar um negócio desse. Eu fiz, meu irmão, esse cara não pode ser um delegado. Ele não pode exercer essa profissão tão nobre, né? Falando que ia punir a mulher no rigor da lei porque ela queimou uma barata, né? E traficantes e bandidos perversos e outros tantos, né? O policial vai prende com o maior carinho, né? Com o maior zelo. Então, no caso, a gente tem uma inversão no país da gente que eu não sei nem explicar para vocês. Me falta até as palavras para descrever. E tem muita coisa que eu penso que não posso nem falar, transmitir para as pessoas, porque talvez possa escandalizar a fé de alguns. Mas o Brasil é isso aí, o Brasil é isso. O Brasil é corrupção o ano inteiro, né? Enraizado na nossa cultura. A corrupção mata, né? Pessoas pobres chegam no hospital para receber um atendimento, não tem, o equipamento está quebrado, o médico não tá faltando isso no hospital, tá faltando aquilo, não tem remédio, né? Pessoas morrem na fila do hospital, como eu vi uns dias aí, uns meses atrás. Um rapaz morreu na fila da UPA, esperando, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. A corrupção mata, né? As crianças na escola sem merenda, escolas em situação precária, hospital que não tem nada, o povo morrendo, né? A criminalidade, a explosão da criminalidade no Brasil. O Brasil, na minha visão, é um narco-estado, né? Dominado por facções criminosas, né? Enfim, e a gente vê, o Brasil é isso, né? E tem esse grande culto, essa grande consagração anual. Todo começo de ano, muitos prefeitos, né, faz um ritual simbólico, né, de entregar as chaves da cidade para o rei Momo ou para a divindade, a entidade que está sendo cultuada, né? E aí todos os anos fazem isso, tá aqui, toma a chave da cidade, né? Vamos abrir aqui os portais espirituais para nossa cidade receber isso. E aí esse ritual, na minha visão, é para que o Brasil nunca deixe de ser Brasil, que o Brasil sempre seja Brasil, né? É como dizia o presidente da França, né, Charles de Gaulle, que ficou na França depois da Segunda Guerra Mundial, que fez parte da resistência francesa, durante a invasão dos nazistas, né? E ao fim da guerra, eu não sei se essa frase realmente é verdadeira, mas todos dizem que é dele, atribuem a ele, e ele fala o seguinte: o Brasil é o país do futuro, e sempre será, né? Ou seja, esse futuro do Brasil nunca chega, né? Sempre o Brasil será o país do futuro, e morre gente e nasce gente, e a gente nunca vê esse futuro, né? E na minha visão, o carnaval ele contribui para isso, né? É o grande culto, é a grande consagração do nosso país, né? E eu penso para você, imagina um culto onde as pessoas estão ali mantendo relações sexuais à luz do dia, sendo filmadas e colocadas na internet, né? Pessoas se esfaqueando, trocando soco, pessoas que nem se conhecem, se agredindo, se espancando, se matando na rua, as pessoas assaltando, né? Estuprando, assassinando, os hemocentros pedindo sangue porque bolsas e bolsas de sangue não dão vencimento. A quantidade de acidentes, de pessoas esfaqueadas, acidentadas que chega, né? As estradas, um caos, os carros batendo, pessoas dirigindo embriagadas, né? Enfim, o país vira um verdadeiro pandemônio, né? Uma coisa terrível toma conta do Brasil. E as pessoas ali sem nenhum pudor, mulheres nuas, né? Dançando ali na frente da câmera, sem nenhum pudor, sabe? Não consigo nem entender porque que elas estão ali dançando aquilo ali, festejando o quê, né? Num país tão tenebroso, tão miserável quanto é o Brasil, né? Então esse grande culto consagra o Brasil, e existe essa grande influência espiritual
que afeta muita gente, especialmente aqueles que não têm o selo de Deus, né? Aqueles que não estão protegidos. Eu já vi vários casos, não só como esse seu, irmã, e como outras pessoas já relataram, mas já vi casos de pessoas que não professavam a fé em Jesus, mas também não gostavam do carnaval, e durante esse período manifestar, ficar possesso. É tanto que tem um outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, é que as casas, né, onde se praticam magia, feitiçaria, muitas dessas casas fecham, né? Reforçando ainda mais o que eu falei aqui sobre o carnaval ser uma festa espiritual, muitas dessas casas fecham porque seus sacerdotes falam que os espíritos, eles vão para as avenidas onde está o povo, vão se encontrar com as pessoas ali nas avenidas, né? Na realidade, esses espíritos vão possuir as pessoas que estão ali, né? Praticando tudo que eles adoram, e ali há uma ligação, né? No mundo espiritual, a gente fala aqui, a gente tem maneira de dizer assim, os opostos se atraem, né? Quando um rapaz está paquerando uma moça e tal, diz, olha, os opostos se atraem. Já no mundo espiritual é diferente, os iguais se atraem. Então, quando você está praticando tudo aquilo que os demônios gostam, ali na avenida, eles vêm contra você. E é tanto que os sacerdotes, como eu falei, dessas casas que praticam feitiçaria e tal, fala, olha, a gente vai fechar, porque os espíritos, as entidades não estão vindo aqui, eles estão na avenida, né? E já vi vários relatos, entrevistas, onde esses sacerdotes, eles detalham isso, como que acontece no mundo espiritual, né? Então essa é uma festa completamente espiritual, que ela amarra o nosso país, que ela prende o nosso país. O Brasil está consagrado a isso. Enquanto sua população amar esse tipo de coisa, viver isso, o Brasil nunca vai sair disso. Isso é um grande culto, é um banho de sangue no país, né? É um grande culto, ali você vai encontrar... É uma ritualística tão forte que você vai encontrar todo tipo de coisa que você tem num culto ali. Ali você tem o altar, né, que são as avenidas, que são os trios, que são ali os carros alegóricos, né? Ali é o altar. Você vai encontrar ali referência às entidades que estão sendo cultuadas ali. Você tem louvores, que são as músicas cantadas, né? A maioria dessas músicas são cantadas nos ritmos, no batuque, que as entidades inspiram seus compositores, né? Você vai encontrar as danças em oferta, em sacrifício para as entidades. Declarações espirituais são feitas nas músicas, no meio das avenidas, entendeu? Ofertas ali, oferendas são feitas dentro desse período, né? Os sacrifícios também são oferecidos ali. Todo o sangue que é derramado nisso, ainda que de forma involuntária, não especificamente para a festa, é uma coisa espiritual. Biblicamente falando, todo o sangue que derrama o solo é algo espiritual, né? E ali, atos simbólicos são feitos, né, para o grande dono dessa festa. E eu te pergunto, quem é o dono dessa festa, né? Quem é o grande, o maior de todos? Muitas divindades ali estão sendo adoradas, mas qual é o maior de todos nessa festa sendo adorado, né? Muita gente deixa explícito isso, eu vou deixar você que é inteligente pensar, né? Então, esse é o grande ritual anual que amarra o Brasil, consagra o país. O país fica sob uma atmosfera violentamente espiritual, né? E aí a gente vai depois ver os resultados, né? E eu pergunto para você, o que é que acontece depois do carnaval, hein? Qual o saldo de acidente de trânsito, de morte, de assassinato, tudo que não presta, e de gravidez, de transmissão, até eu estava vendo uma pesquisa de transmissão de DST, né? A profusão que ocorre depois do carnaval, né? De pessoas com DST, todo tipo de doença sexualmente transmissível, inclusive a AIDS, né? Uma vez eu cortei um cabelo com um rapaz, com um senhor, né, que era homossexual, há mais de 16 anos eu cortei o cabelo com ele, e ele estava me relatando que 3 dos 4 amigos que andavam junto, né, que andavam com ele, morreram de AIDS. E contraíram AIDS aonde? No carnaval, né? Jovens que morreram de AIDS. Então, naquela época não tinha tanto tratamento, né? Ele já era um senhor, não tinha tanto tratamento como se tem hoje, né? Você tem um coquetel hoje, né, que você toma e tal, e vai se mantendo vivo mesmo tendo AIDS, né? Antigamente muita gente morria de AIDS. Na verdade, a AIDS não mata, né? A AIDS destrói o sistema imunológico, e você que tem AIDS pode morrer de uma gripe, né? A pessoa não morre de AIDS, morre de qualquer coisa que seja, né? Então, o saldo é muito nefasto, é muito negativo, né? Então essa visão que a senhora irmã teve, ela está completamente correta. A sua rua aí, o seu local aí, ele está sob um manto espiritual, uma influência espiritual terrível, tenebrosa. E essa prática dessas pessoas, que a senhora, como a senhora própria declarou, né? Eu não entendo como é que aquelas pessoas que são tão até tranquilas no dia a dia aqui,
até vizinhos que não faz barulho, que não tem festa o ano todo, não tem uma festa na casa do vizinho. De repente o cara tá ali, praticamente nu no meio da rua, naquela esbórnia, né? Praticando essas coisas aí e depois trocando soco ali, né? Tem que ter uma explicação. E é justamente como a senhora viu, há assim uma influência espiritual muito forte. E como eu falei, as pessoas que não têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo, estão completamente sujeitos a essa influência. E até aqueles que não vão para lá, pro carnaval, que não gostam, estão sob essa influência, né? É por isso que muitas igrejas evangélicas, a ideia é até boa, só que a prática é terrível. Muitas igrejas evangélicas adotaram o costume de fazer o retiro, né? Fazer o retiro espiritual. Elas se retiravam das cidades e iam orar e tal, fazer o retiro. Só que o retiro espiritual das igrejas evangélicas, né, virou uma bagunça e acho que ficou igual ou pior que o carnaval, né? Era baderna, alugava, ia para um clube, uma casa de campo, com piscina, era homens e mulheres tomando banho ali, expondo suas carnes, era churrasco, era isso. Pouca coisa tinha de evangelho na maioria dos retiros, inclusive até meninas que iam para o retiro saia grávida de lá, né? O meu pastor uma vez falou que no retiro que a igreja dele promoveu, várias igrejas juntas, né, da mesma convenção, morreu um jovem lá, né? Enfim, então a ideia era até boa, mas a prática é terrível. E tem outros pastores que fazem como eu fiz, né? A minha ideia era sempre continuar dentro da cidade e durante esse período aí a gente tá na igreja, fazendo culto, adorando a Deus, jejuando, vigiando. A minha ideia foi sempre essa. Eu nunca pensei em me retirar e fugir para canto nenhum, porque se a igreja sai da cidade e a igreja é luz, o que é que você está fazendo, né? A minha ideia sempre foi ficar na cidade e a gente tá fazendo culto, fazendo vigília, né? Teve muitos momentos na igreja que eu fiz e passar o tempo todo dentro da igreja. Teve um momento que eu fiz a gente acampar na igreja, né? Só os homens lá. As mulheres vinham pro culto, mas depois voltavam para casa e os homens acampavam na igreja. A gente passava madrugada orando. E para muita gente era um período ruim, só que pra gente era ótimo. A gente tava ali coberto pela graça de Deus, envolvido pelo poder de Deus ali e vivendo experiências tremendas com Deus e abençoando nossa cidade, fazendo nossa parte, né? Então, a gente precisa disso, né? O terceiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é o que vocês podem fazer diante disso. O que vocês podem fazer é exercer o seu papel como cristão, é você orar, jejuar, vigiar, você não participar disso. É lamentável uma pessoa que diz que é crente ligar a sua televisão, especialmente na Globo, e assistir aquela baixaria. A Globo nunca transmitiu algo saudável para a família brasileira. Agora a Globo está muito pior. Tava vendo uns vídeos aí, eu não assisto a Globo faz muitos anos. Faz mais de 20 anos que eu não assisto a Globo. Antes de eu me converter, eu já não assistia mais a Globo. E a Globo, no final de ano, aí tava mostrando aí aquele tal do show da virada, botaram uma cantora lá, a cantora chamando palavrão, falando coisa de sexo explícito e famílias assistindo. E o que mais é lamentável são famílias de crentes assistir isso. Eu acredito que uma pessoa, quando ela se converte de verdade, uma coisa que ela vai fazer nunca mais é assistir a Globo. Ela nunca mais vai assistir a Globo, nunca mais ela vai ligar ali, porque dá agonia até de ouvir a voz daquele pessoal, entendeu? Tem algo muito sombrio na Globo. E o que você pode fazer é você não compactuar com isso, você não assistir, você orar, você buscar. Você não pode ir para a igreja, mas fica em casa, fica ligado com Deus, fica buscando ao Senhor, fica louvando ao Senhor, entendeu? Buscando a Deus, né? Você que pode se reunir com os irmãos, se reúna na sua igreja, vá buscar a Deus, né? E se alguém me perguntar se eu devo ir para o retiro, eu fiz, olha, tem que avaliar se vai ser um retiro espiritual na tua igreja mesmo, porque se for um retiro carnal, é melhor você ficar em casa, né? Mas a gente precisa sim se guardar, né? Especialmente você que vai dirigir aí, que vai precisar sair de casa, que vai dirigir, que vai ter que andar em alguns locais da cidade. Por exemplo, esses dias eu fui num posto de gasolina, não era tão tarde da noite não, tá? Acho que eram umas 10h30 para 11 horas. E aí quando eu dobrei na rua, a rua tava fechada, eu não entendi o que era aquilo. Eu pensei que era um arrastão, um assalto. Tinha um trio na rua passando. E o pessoal tava lá, um monte de gente, muito louco assim, uma loucura. E eu fiz, e agora, como é que eu vou passar? Não podia dar ré, porque tinha carro atrás, eu tive que sair com o carro, cortando no meio daquela multidão, andando bem devagarinho, pra não atropelar ninguém. E cada pessoa ali mal encarada que você via, sabe? Então, quem precisa dirigir, quem precisa trabalhar nesse meio aí, tem que tá buscando a Deus, tá revestido. Você que tá aí na saúde pública, né? Você sabe o inferno que vai ficar os hospitais, né? Lotado de gente e tal. Quem trabalha na polícia, né? Que vai estar de plantão.
em virtude dessa festa, né, está revestido de oração, nós temos que orar pelos nossos policiais, né? A igreja precisa adotar essa prática. A gente precisa cobrir nossos policiais de oração, porque o policial, ele exerce um papel muito difícil. A tarefa do policial, ela é uma tarefa muito espiritual. As pessoas não conseguem enxergar isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se ficar um dia sem polícia, 2 dias, 3 dias, você não tem noção do que vai acontecer nas ruas. Você não tem noção. A gente teve um breve exemplo, acho que foi no Espírito Santo, que a polícia entrou em greve e as pessoas saíram para assaltar, roubar, até pessoas que não eram ladrões, né? Ou até então não tinha manifestado esse lado, ladrão, arrombando loja, levando televisão para casa, assassinato, tudo, sem polícia na rua, né? Então o policial, ele exerce uma atividade muito espiritual e a gente precisa orar por eles, porque muitos bandidos fazem trabalhos de feitiçaria para os policiais, para matar eles, entendeu? Para eles enlouquecerem. É por isso que muito policial se suicida, há um índice de suicídio muito grande em corporações de polícia do nosso país. E a gente deve estar orando pelos nossos policiais, abençoar a vida deles, entendeu? Sempre estar orando pela vida deles, abençoando a vida deles, porque a tarefa deles é muito espiritual, especialmente nesse momento, né? Eu acho que se não tivesse policial nessa época, eu acredito que em alguns locais os blocos iam invadir as casas e estuprar as mulheres, igual era em Sodoma e Gomorra, né? Abrir casa, arrastar a mulher pra rua e fazer isso. Se é que não já aconteceu, né? Se você procurar no Google aí, algum caso já deve ter acontecido. O bloco passando na rua, entrar dentro de uma casa e estuprar a mulher, né? Mas como tem polícia, ainda há uma certa contenção. Então a gente precisa orar pelas pessoas que trabalham na polícia, precisamos orar pelos nossos profissionais da saúde que vão estar ali, né? No meio dessa batalha espiritual, uma grande batalha espiritual para o policial, para o pessoal da saúde, né? Você que vai tomar o trânsito aí, que vai precisar trafegar pelas rodovias do país, pelas ruas da cidade, você precisa estar debaixo de oração também. A gente precisa escolher um lado nisso, né? Ou o seu lado está no meio disso daí para abrir sua alma, se abrir e se encontrar com os espíritos na avenida, né? E receber eles em você, ou você tomar parte com Jesus, né? Tomar parte com Jesus, tomar parte com aqueles que servem a Deus e se guardar disso, né? Porque o saldo desse carnaval, muitos têm falado que esse vai ser um carnaval diferente, muitos dos que praticam, dos que preparam a festa, têm falado que vai ser um carnaval completamente diferente, porque há algo que eles prepararam diferente. Então, quem participa, quem está vendo aí vai ver, né, o que é que vai ter de diferente aí, né, nesse grande culto, nessa grande consagração, né? Mas é fato que o que vai vir depois aí a gente sabe que muito caos, muita destruição, muita coisa ruim vai vir sobre o nosso país, inevitavelmente, né? Inevitavelmente. E o que a gente pode fazer é fazer nosso papel, evangelizar, pregar, orar. E aqueles que servem a Deus, irmã, como a senhora, tem que se guardar, né? Na sua casa, em oração com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, né? E esperar que esse grande tumulto aí, que essa grande coisa passe, né? Porque é bem verdade que a palavra do Senhor é muito clara, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem, né? Também vai dizer no Salmo 121 que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, né? Então o Senhor vai estar guardando a senhora, vai estar guardando todos vocês que servem a Deus. E nós precisamos ter uma ciência do que está acontecendo no nosso país, né? A gente não pode mais ser menino, né, gente? A gente não pode mais ser menino quanto a esses temas espirituais, né? A gente precisa ter essa clara noção do que está acontecendo no nosso país, né, por esses dias, e está bem firmado na palavra, no jejum, na oração, na vigilância. E temos certeza que vamos passar por mais uma festa dessa anual, uma consagração anual do nosso país. Infelizmente, nosso país opta por isso, mas aqueles que servem ao Senhor estão guardados no Senhor, né? Então, irmã, respondendo a senhora, todos os pontos que a senhora levantou aí dentro da sua questão, é isso aí mesmo que a senhora viu. Há uma influência espiritual sim forte. Tem uma influência espiritual. Como se proteger é isso. Não tem muito o que se fazer. Jejum, oração. A gente que serve a Deus tem um selo de Deus. A gente não pode ser tocado. A Bíblia vai dizer na carta do apóstolo João que aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, né? Então o que a gente tem que fazer não é agora por esse momento de carnaval. O que a gente tem que fazer é o que a gente faz sempre. O cristão verdadeiro, ele está sempre orando,
tá vigiando, orando e jejuando. Então, não vai modificar muito a nossa rotina. Eu não modifico a minha rotina por conta disso. Eu não penso, ai meu Deus, agora os portais do inferno se abriram e agora coisas terríveis vão acontecer e lá vai e tal. Oh, meu Deus, me socorro, estou com medo. Não, eu não mudo muito minha rotina não, tá? Eu não deixo de andar, eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Lógico que a gente procura ser vigilante, né? Tem momentos que eu digo, não vou por aqui, ó, tá um caos ali, né? Briga, violência, o trânsito tá horrível, pronto, eu já não vou por aqui e tal. Então tem coisas que nós entendemos que não tem que fazer, mas eu não mudo muito minha rotina, também não mudo minha rotina de oração. A gente ora normal, como se tem que orar, eu vou fazer o quê? Né? A gente não vai modificar o nosso país, né? A gente vai pregar e pessoas vão ser modificadas, não o país em si, né? A gente modifica pessoas através da pregação do evangelho, os que vão crendo, e aí quando as pessoas mudam, o país muda. As pessoas falam, vamos fazer oração para o Brasil mudar. O Brasil nunca vai mudar. A gente tem que pregar, evangelizar e dar bom testemunho, porque aí as pessoas vão crer no evangelho e quanto mais gente vai crendo, mais o país vai mudando. É assim que funciona, né? Mas hoje, infelizmente, nem a igreja dá exemplo. É uma trupe gigante de pastores corruptos, ladrões, piores do que políticos. São pessoas que dizem que servem a Jesus, que são piores do que pessoas que estão lá dentro do carnaval nu, né? São pessoas que são piores. Muitas pessoas nessa época saem da igreja para ir curtir, depois voltam, né? Muitas igrejas inventam de ter bloco de carnaval para ir para o meio porque gostam disso. Então é terrível. Nós estamos vivendo os últimos dias. O que nós podemos fazer é o que já está escrito, é o que já está determinado. Apocalipse vai dizer, aquele que está limpo, limpe-se mais, e o que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que pratica o que é justo, continue praticando a justiça. O que é injusto, seja mais injusto ainda. Esses são os últimos dias. Esses são os efeitos dos últimos dias. É por isso que eles têm dito, esse carnaval vai ser mais diferente, vai ser diferenciado tal, dos outros, né? Então alguma coisa daqueles que estão criando a festa sabe o que estão fazendo, e eu continuo aqui buscando a Deus, e aqueles que querem servir a Deus também. Nós temos o selo de Deus, aquele que é Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toque, não devemos temer a nada, só precisamos vigiar, né? E caso essas pessoas venham fazer baderna na nossa casa, o que a gente tem que fazer é ligar para a polícia, né? E como eu falei, orar pelos nossos policiais e pedir que Deus abençoe e os guarde, que nenhum mal os aconteça nem a eles e a família deles, né? E orar pelos profissionais da saúde. É o que a gente pode fazer, não tem muito o que se fazer, eu não mudo muito minha rotina. O que eu faço é o de sempre. Eu sempre estou orando junto com os irmãos, a gente está sempre buscando vigiar junto, orar, jejuar. Então não vou mudar nada, eu vou continuar fazendo o que eu já faço, né? Agora, se você não faz, é hora de você fazer. Por exemplo, se você ouvir isso aqui e a palavra de Deus está abrindo teus horizontes, está abrindo a tua mente, você está tendo entendimento, a tua visão espiritual está abrindo, o que você pode fazer é entregar a sua vida para Jesus e pedir ao Senhor que Ele derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito dele sobre você para que você tenha o selo de Deus e seja revestido de Deus, e nenhuma influência espiritual vai te causar, nem agora nem ao longo do ano, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é isso. A gente precisa ter este conhecimento, né? Então se alguém aqui que estava me ouvindo, que professa a fé em Jesus Cristo e estava participando disso de alguma maneira, você está entendendo agora que você está errado, né? Agora você começa a entender de que se trata realmente essa festa, o que realmente está acontecendo no nosso país, né? Um grande ritual, uma grande consagração, uma grande influência espiritual, o mundo espiritual está em ebulição. É tanto que pessoas de outras nacionalidades vêm para o Brasil para esse momento, né? É um momento apoteótico, né? Eu acho que nesses dias aí o dono da festa vai se materializar ali para receber toda a glória e toda a adoração dessa festa para ele, né? Nesses dias vai terminar acontecendo isso aí, né? Eu acho que é uma das festas que ele mais gosta. Eu penso que ele goste mais dessa festa do que de alguns rituais que o pessoal faz para ele, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma das doutrinas do satanismo é você dá completa vazão à sua carne, né? Faz tudo o que você quer. Tudo que você quiser você faça. Essa é a lei, né? Já com Deus é o contrário. A gente domina a nossa natureza caída e dá lugar ao Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus, né? Então são coisas opostas, está muito claro isso aí. Há um contraste muito grande, está muito bem dividido. Então aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, nenhuma relação tem com isso aí. Isso aí é o outro lado. Isso aí eles fazem, eles creem, você respeita e tal, mas você não pratica, você é do outro lado. São duas coisas distintas, né? Então eu espero ter deixado bem claro aí para todos vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né? Que fique o alerta de Deus para vocês, o conhecimento de Deus aqui explanado para vocês. Lógico que a gente trouxe um pouquinho aqui, né? A gente não falou tudo, né?
Tem coisas que a gente nem deve se aprofundar tanto, mas eu tenho certeza que quando o RBT Plus, a gente criar o nosso aplicativo, a nossa plataforma, né, privada, a gente vai poder falar, porque aqui no YouTube, porque o programa tá sendo transmitido na rádio, só que a gente vai colocar no YouTube. Então algumas coisas que a gente coloca aqui no YouTube pode tomar strike do YouTube e tal, mas a nossa plataforma, como vai ser privada, a gente vai poder abordar muito mais coisas, trazer muito mais conhecimentos para vocês, né? Então, para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido toda quinta-feira aqui na 100.5 a partir das 22 horas, tá? E também o programa está sendo gravado para ser postado no YouTube, então você vai poder acompanhar, ouvir o programa mais detalhadamente, você vai poder se inscrever no nosso canal, vai poder curtir, comentar e partilhar suas experiências, porque o comentário de vocês é muito importante. Sempre que eu posso ali, eu leio todos os comentários, e o comentário de vocês acrescenta muita coisa, a fé das pessoas que enviam a pergunta e também a quem vai ler ali, entendeu? Eu gosto muito de ler os comentários das pessoas nos vídeos, não só nos vídeos do RBT Plus, mas em outros vídeos que eu assisto na internet. É muito interessante a experiência das pessoas, né? Então se inscreva no nosso canal, que é o RBT Plus, né? R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. A primeira opção que aparecer no YouTube, você se inscreve, ativa o sininho, esse programa vai estar sendo postado, e esse aqui foi o quadro, né, a palavra que liberta, onde a gente tem abordado alguns temas espirituais aqui, que envolve muito essa área de libertação, né? Então, você vai poder não só ouvir, mas compartilhar, falar para alguém que está indo para o carnaval, dizer, escuta isso aqui com carinho, tal, e mandar para as pessoas aí, e vai estar alertando muita gente, né? Inclusive aqueles que estão dentro da igreja, falando que serve ao Senhor e estão participando disso daí. Você vai poder compartilhar um pouquinho aqui do que a gente falou, para que possa estar abrindo o entendimento daqueles que são de Deus, né? Porque também tem isso, porque a palavra fala no na carta do apóstolo João, que aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus, né? Então, essa mensagem aqui são para os que são de Deus. Muita gente vai ouvir, vai entrar no ouvido, vai sair do outro, ele não vai entender nada e pronto, e vai deixar para lá. Mas tem gente que vai ouvir e vai ser tocada, porque é Deus falando com ela. Então você vai poder compartilhar, faça esse papel importante de compartilhar, tá? E só lembrando, o nosso programa está no ar aqui, estamos caminhando para o 7º ano aqui na 100.5, e lembrando que nosso horário aqui é pago, nós temos que pagar o nosso horário, que é alugado aqui na 100.5, a gente paga o horário e transmite nosso programa. Então você pode nos ajudar a pagar o nosso horário. Se você está sendo abençoado, se Deus está abençoando tua casa, tua família através desse programa, abençoe de volta, tá? Você pode anotar a chave Pix, né, que é o mesmo WhatsApp do programa, né? Você que está aí na lista de transmissão que tem o WhatsApp, se você quiser enviar uma oferta, é só você pegar o número do programa e enviar, né? Que para você que está aí fora da Paraíba é 839-9105-6834. 839-9105-6834, tá bom? 839-9105-6834. Você anota, salva, porque é o WhatsApp do programa. Você pode falar com a gente, pedir oração, tirar suas dúvidas, tá? Fazer parte da lista de transmissão. E você também pode enviar sua oferta por esse WhatsApp, tá bom? Você envia sua oferta aí e vai estar fazendo parte do time de ofertantes, que são as pessoas que são mais cobertas de oração no mundo todo, né? Nossos ofertantes recebem várias orações por dia, né? Os membros da nossa congregação estão sempre orando pela vida dos ofertantes, e também eu e minha família oramos pelos ofertantes, né? Então, você que é ofertante, que não enviou sua oferta, envia, é muito importante. E você que tem ouvido, tem sido abençoado, se torna ofertante também, faça parte junto com a gente desse programa que tem abençoado tantas vidas, né? E tem feito a diferença aqui na 100.5 nessa caminhada de quase 7 anos, né? Então, se torne ofertante e abençoe, né? Abençoe, se você está sendo abençoado, abençoe de volta, tá bom? E fica aí esse alerta, fica aí mais um quadro, né? A Palavra que Liberta, né? O segundo, né? O quadro é novo, começamos agora e a gente está muito feliz de poder estar partilhando esse conhecimento aqui que Deus nos deu com vocês, tá bom? E você que ouviu, que está inscrito no nosso canal, que Deus falou ainda muito mais com você, que você tem muito mais experiência a acrescentar, vá lá no YouTube e comente, porque às vezes tem pessoas que estão ali que viram muito mais coisas do que eu vi, e comenta lá e acrescenta ainda mais ao programa. As pessoas que comentam, eu tenho um carinho especial por vocês, porque vocês acrescentam ao programa, né? Então, acrescentam, porque tem muita gente que lê os comentários ali, é bênção para a vida delas, tá bom? Então, oferte, comente, curta, se inscreva, né? E lembrando que a gente vai estar lançando nosso documentário, o primeiro documentário do RBT Plus, o título é Igreja Preta, um símbolo de modernidade ou apostasia. A gente está fazendo um documentário muito lindo para lançar aí, a gente ia lançar sexta-feira agora, mas está no processo de edição,
Isso leva um tempo e a gente vai estar lançando aí, vai estar abençoando a vida de vocês. Você vai poder estar assistindo no seu smartphone, na sua TV em casa, né? Então se inscreva no nosso canal e compartilhe nosso canal com outras pessoas. Tem muitos programas que foram gravados, tem muita coisa boa aí em cada vídeo desse aí para acrescentar a tua fé e a tua vida, tá bom? E a gente está procurando aperfeiçoar o canal, melhorar ele para que você possa estar sendo abençoado, tá certo? Então se inscreva, oferte. Você que está no YouTube aí, a sua forma de ofertar é apontar a sua câmera aí para o QR Code aí, que está no cantinho do vídeo aí, esse QR Codezinho aí, você aponta aí, você pode estar ofertando. Você que está no YouTube também oferte, sabe? Se cada pessoa que está no YouTube aí ofertar um pouquinho, nossa programação vai crescer, nosso canal vai crescer ainda mais e você vai estar abençoando de uma maneira extraordinária esse trabalho a serviço do reino de Deus, tá bom? Pessoal, eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui, eu vou soltar um louvor aqui, soltar esse louvor aqui, para você ficar aí, enquanto a gente vai tomar uma água aqui. Em sequência a gente volta aqui nos profetas da última hora com ainda mais palavra para abençoar a tua vida, tá bom? Fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, estamos de volta. Nós vamos estar lendo aqui o texto bíblico que está lá em Atos, o capítulo 2. O texto é muito grande, eu quero ler só um trecho aqui. Mas aqui narra a pregação de Pedro, a primeira pregação da igreja. Depois que Jesus sobe, que os discípulos do Senhor, os apóstolos e os discípulos são batizados com o Espírito Santo, essa é a primeira pregação da igreja. E aí, ela está relatada aqui em Atos, no capítulo 2, se você quiser marcar na sua Bíblia. Atos, capítulo 2, do versículo 14 até o 36, é a pregação. Mas eu quero ler aqui o que é que acontece depois da pregação, né? A partir do versículo 37, Atos 2, 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, ou seja, ouvindo o povo, né? Ouvindo eles estas coisas, a multidão que ouvia a pregação de Pedro, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Verso 38. Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então está aqui o texto, muito claro. A primeira pregação da igreja, ela foi realizada por Pedro, o apóstolo Pedro, que era o líder dos apóstolos, né? Então, depois que Jesus sobe ao céu, e Jesus advertiu eles dizendo assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus ia subir e o Espírito Santo viria sobre a igreja, a pequena igreja que ia iniciar ali através dos apóstolos e daqueles discípulos que ali estavam no cenáculo aguardando a promessa de Jesus, né? E aí eles estão lá e fala-se que de repente um vento impetuoso toma conta daquela casa, daquele cenáculo, e ali eles são batizados com o Espírito Santo, e naquele mesmo momento eles começam a primeira pregação, né? Então do versículo 14 ao 36 Pedro vai pregar, você pode acompanhar, e a gente leu do 37 em diante, que fala que após Pedro pregar, a mensagem de Pedro, o resultado foi causar um impacto nas pessoas, no coração, e elas tiveram o entendimento de que elas tinham que tomar alguma atitude. Depois que Pedro terminou de pregar, Pedro não falou assim: ó, vá para casa. Não, depois que Pedro terminou de pregar, eles sentiram que havia uma chamada de Deus para uma atitude deles. Eles falaram: certo, e agora? O que é que a gente faz? Aí Pedro disse assim: se arrependam dos seus pecados
E cada um que acreditou, que creu na mensagem, sejam batizados. E vocês vão receber a promessa do Espírito Santo que Deus fez para vocês, né? Todos aqueles que Deus chamar. Então, a primeira pregação da igreja, ela ocorre e o resultado dela é o arrependimento de quase 3.000 pessoas. Então, quase 3.000 pessoas se arrependem dos seus pecados e são batizadas, conforme o apóstolo Pedro disse, para a remissão do pecado. E esse foi o impacto da primeira pregação. E aí, se nós que estamos aqui hoje, nessa geração, nós somos fruto da igreja apostólica, se a gente diz assim, olha, nós servimos a Jesus, nós somos a igreja de Jesus, então a gente não pode fugir do que a igreja, como a igreja começou, o que ela fez e qual a mensagem dela. Então era um pouco disso que eu queria transmitir aqui para vocês, porque a gente recebe muito pedido de ajuda, né, de pessoas que escutam a programação da rádio. E uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte: a maioria das pessoas já passaram por várias igrejas. E teve uma irmã que falou algo, uma irmã não, alguns irmãos falaram algo que disse, pastor, eu não sei mais no que acreditar, porque na procura por ajuda, eu já fui em tantas igrejas e tipo assim, é muito diferente o que uma fala do que a outra fala. Parece que não estão usando nem a mesma Bíblia, parece que é uma Bíblia diferente. E realmente eu não sei em que acreditar. E aí você, na condição de pastor, né, na condição de servo de Deus, você olha para uma pessoa assim e diz, Jesus, o que é que eu vou ensinar para essa pessoa? O que é que eu vou dizer para ela? Porque ela não sabe nem o que é ser igreja, ela não sabe para que serve a igreja, ela não sabe o que é a igreja, para que serve a igreja. Porque é tanta coisa hoje, né? E com o advento da internet, ficou pior ainda. O povo fala que a internet ajudou a igreja. Não, a internet atrapalhou a igreja. Por quê? E eu provo para você que a internet atrapalhou a igreja. Por quê? Antigamente, antes da internet, no púlpito da igreja, só subia as pessoas que eram frequentes nos cultos, que iam crescendo, que tinham uma chamada para ser obreiro. Então, geralmente, só subia pessoas que estavam ali cheias do Espírito Santo, que tinham uma chamada de Deus, e os demais iam aprendendo, crescendo, até chegar também nessa estatura espiritual. Só que com a internet é o seguinte, a pessoa se converteu hoje mesmo, na quinta-feira, e aí ela vai e abre um canal no YouTube na sexta, e ela começa a falar qualquer coisa já, ensinando ao povo, e aí já tem inscritos no canal, e o povo começa a seguir aquela pessoa que não sabe de nada, que não tem experiência. Então, esse tipo de ensino, hoje, você vai encontrar milhões de canais no YouTube de pessoas que estão fazendo isso, de pessoas que estão tentando ensinar e não sabem nem o que está dizendo, entendeu? Não sabem nem o que está falando ali. Então, as pessoas ficam confusas. E quando você vai para Atos, que você olha a primeira pregação da igreja e o resultado, e você vai para hoje, você diz assim, rapaz, o que nós temos hoje não é a igreja. O que nós temos hoje não é a igreja. Nós não temos igreja. Está raro encontrar a igreja. Porque a mensagem de Pedro foi clara. Se arrependam dos seus pecados e sejam batizados. Você raramente vai encontrar alguma igreja hoje no Brasil e no mundo falando para você se arrepender dos seus pecados. Então a gente tem um problema muito sério aí, e é por isso que essa coisa que hoje está sendo ensinada está deixando as pessoas mais confusas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas hoje congregam na igreja e tomam remédios controlados, têm surtos psicóticos, têm manifestações esquisitas? Quantas pessoas hoje têm medo de sair na rua, congregam na igreja, mas tem medo de sair na rua, tem medo de escuro, tem medo de ir na cozinha escura, tem medo disso, medo daquilo, e são perturbadas mentalmente falando? Você sabe que são várias pessoas, né? Muitas igrejas têm investido em departamentos de psicologia porque as pessoas estão perturbadas. E aí eu te pergunto, na igreja aqui em Atos, quantas pessoas tinham que tinham transtornos psicológicos, que se convertiam e continuavam com esses transtornos? E eu vou até falar na minha época, que não faz tanto tempo, faz um pouco mais de 20 anos que eu estou na caminhada. Eu não lembro de nenhuma pessoa na igreja que eu congregava que tomava remédio controlado ou que tinha transtorno psicológico. Hoje, na igreja que eu pastoreio, vários jovens já foram lá com transtornos psicológicos vindo de outras igrejas. E aí a gente começa a juntar as peças desse grande quebra-cabeça e começa a entender que o resultado da igreja que a gente tem hoje
a falta da pregação da palavra nessas igrejas, a mudança de paradigma, a criação de sofismas, né? Porque o que é um sofisma? É justamente o que essas igrejas fazem. Ela pega um texto bíblico, ela lê o texto, ela lê aquele texto, ela pega aquele versículo isolado, ela lê e ela transforma aquele versículo para falar o que ela quer, para criar uma doutrina. Então ela não ensina a doutrina bíblica integral. É como o pão, né? A gente come um pão que ele não é feito com trigo que é integral, é um trigo modificado. E aí você tem aquele pão fraco em nutrientes para nutrir o teu corpo. Mas as pessoas fazem o pão com algo derivado do trigo. A mesma coisa é a mensagem dessa igreja que a gente tem hoje moderna. Ela até pega o trigo, que é a palavra de Deus, até pega ali algo, mas ela não está pregando, ela não está fazendo o pão, que é a mensagem, com o trigo integral, que é a palavra de Deus, a doutrina apostólica completa. Ela está pegando um pouquinho ali e está fazendo um pão, que é a pregação, com um trigo modificado, com a palavra modificada, com mistura, com aditivo. E cria-se com isso um sofisma na cabeça das pessoas. Entendeu? Então tem vários pregadores e várias igrejas aí que tem fama, que tem renome, que estão promovendo isso. Então o resultado é esse. Porque eles estão desvinculados da igreja mãe, da igreja primitiva, da igreja de Jesus. Né? Porque quem funda a igreja, quem estabelece a igreja é Jesus. Não é, ele não foi na junta comercial e fez um CNPJ. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é algo espiritual. A igreja, ela foi batizada com o Espírito de Deus e ela saiu para a sua missão. E a sua missão é pregar o arrependimento em tempo oportuno a todos os pecadores que habitam na terra. Essa é a missão da igreja, é muito clara. Só que hoje nós temos uma igreja que ela não prega arrependimento, que ela não tem o Espírito Santo, certo? Ela não tem o Espírito Santo. E eu falo isso aqui sem nenhum medo de estar errando nada. A maioria das igrejas hoje não tem o Espírito Santo. Veja bem, aqui em Atos, o importante não era a estrutura que Pedro estava pregando. Ali na porta do cenáculo, Pedro começou a pregar para as pessoas e 3.000 pessoas quase se converteram, arrependidas das suas práticas pecaminosas. Então, a estrutura pouco importava. Pedro não pegou um microfone especial Sennheiser de 20 mil reais, não pregou numa grande estrutura de som, num grande palco, não precisaram pintar as paredes de preto e colocar luzes para que o povo pudesse focar, né, como dizem hoje, que tem que ter um lugar preto com a luz no pregador, que é para focar no que realmente interessa, né, que é o grande argumento hoje de muitas igrejas, porque pinta tudo de preto, ninguém vê nada. O argumento é esse. Pedro não precisava disso, né? Não precisava ter um telão atrás, não precisava de nada. Por quê? Porque o importante ali era a mensagem, era o que estava saindo da boca do apóstolo Pedro, que era espírito e vida. E por isso que as pessoas se arrependiam, já recebiam o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, e recebiam curas e prodígios eram feitos. Esse era o resultado da igreja de Jesus. É essa igreja que Jesus estabeleceu. Mas essa igreja pós-moderna, que ela surgiu de estratégias de marketing, de muita carnalidade e ausência do Espírito Santo como comandante da igreja, ela surgiu para atender os anseios das pessoas. É tanto que a pregação hoje, o importante não é a mensagem, é a estrutura. Então tem que ter uma grande estrutura de som, de palco, de luz, de instrumento, de tudo. Tudo tem que ser de última geração, porque como não tem o Espírito, você precisa criar uma atmosfera para a pessoa ter uma experiência sensorial através do que ela vê, do que ela ouve, do que ela toca, e não uma experiência espiritual que vai fazer você nascer de novo. Uma experiência que vai falar o teu espírito, que vai fazer você se arrepender dos seus pecados e nascer espiritualmente. Porque Jesus vai dizer, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então a mensagem de Pedro falava ao espírito e as pessoas tinham um nascimento espiritual. A mensagem dessa igreja de hoje, ela fala a carne. A pessoa vai ali, ela se arrepia por causa do som, da frequência musical, das luzes. Há toda uma experiência sensorial, um movimento bioquímico ali no corpo das pessoas, e elas chamam aquilo ali de unção, de fluir de Deus, de presença de Deus. Mas elas não saem dali arrependidas. A maior manifestação de uma experiência espiritual com Deus é arrependimento de pecado. As pessoas ali nem ouvem falar em pecado, elas nem sabem que existe pecado.
Porque elas vivem suas práticas abomináveis de pecado e continuam ali. Porque ali o que importa é a estrutura e não a mensagem. E o fruto é isso. São pessoas que vão passar 1, 2, 3 anos ali, depois saem totalmente revoltados com Deus, com a igreja, porque nada foi resolvido, nada mudou na sua vida, tudo aquilo foi uma grande ilusão que ela viveu, e aí a gente vê esses escândalos, né? Os únicos que vão permanecer nessa prática são os líderes, porque muito tem enricado com a pregação desse falso pão que eles criam, desse falso trigo que eles preparam, esse falso pão, que é a sua mensagem falsa, baseada na cartilha da igreja emergente, no evangelho coach, né? Que vai falar do quanto que você é amado, do quanto que você é linda, lindo, do quanto que você é aceito, do quanto que você é fraco, mas tem um Deus que vai ajudar você, tem um Deus que vai te servir, tem um Deus que vai te mimar, fazer mimos e carícias em você, ele te abraça, ele te beija, você é aceito, você é lindo. Não vai falar que você se arrependa, porque Pedro aqui, a gente fala, as pessoas falam que é a igreja de Jesus, mas não tem nada a ver com essa igreja aqui. Como é que vieram de Jesus e vieram dos apóstolos se não tem nada a ver com essa igreja? Pedro vai pregar e o povo vai dizer: Pedro, o que a gente tem que fazer? Pedro fez: vocês têm que se arrepender agora dos seus pecados, ser batizado para que sejam remidos esses pecados. E aí o povo vai, 3.000 pessoas se batizam. Agora as pessoas não se arrependem. Você vai ouvir o quanto que você é lindo. Na época de Pedro, o louvor da reunião da igreja eram os salmos de Davi, dos filhos de Corá, de Asaf. Eles salmodiavam com salmos espirituais e proféticos. Hoje não, hoje a música da igreja fala de você, né? Fala de você, o quanto você é capaz, o quanto você é lindo. Hoje Deus canta para você. As pessoas cantam a música e na música delas é como se fosse Deus falando para você. Eu vi você chorando, eu vi você assim, mas eu estou criando um cenário, eu vou impactar, eu quero te dar, eu vou fazer, você é maravilhoso e eu te adoro. Deus disse para as pessoas: eu te adoro, porque você é demais. Essa é a pregação. É por isso que a gente tem hoje, eu vejo direto várias pessoas que dizem que são crentes, são depressivos, tomam remédio controlado, são perturbados, são endemoniados. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu orei por pessoas que já diziam que era crente e se manifestou com demônio. Foram várias vezes. Na verdade, as pessoas que eu orei que mais manifestaram foram os crentes. Então a gente tem essa igreja hoje. Por isso que eu mando um recado aqui a todos os pastores, todos os ministros, todas as mulheres de Deus. Você que prega o evangelho da verdade, que tem uma igreja, se prepare, porque a sua igreja vai ficar vazia. As pessoas não vão mais querer esse evangelho, porque o apóstolo Paulo falou que muitos vão se cercar de mestres, seguindo as suas próprias cobiças. Então o povo quer ouvir isso, o povo quer ouvir massagem para o seu ego, para o seu ouvido. É totalmente desconectado da igreja. E o fruto depois é destruição, é casamento acabado, é escândalo, né? Esses pastores ficam ricos e permanecem lá irricados. Eles só vão sair do local que estão quando eles são pegos em adultério, estupro, todo tipo de coisa terrível, pedofilia. Aí eles saem, vão pra cadeia, vão presos e tal, e beleza, é isso que acontece. Hoje é esse modelo que a gente tem. E se eu estiver falando alguma mentira, por favor, você entra no comentário no YouTube, lá no RBT Plus, e comenta: pastor, o senhor tá mentindo. Mas o que eu tô falando aqui é o que tá na Bíblia. São experiências empíricas que a gente tem vivenciado na fé em mais de 20 anos de caminhada, e é isso que a gente tem hoje, entendeu? Este novo evangelho, ele só promove doença mental, ele só promove depressão, ele só promove ansiedade, ele só promove escândalo, prostituição, promiscuidade, roubalheira. É só isso que ele promove na vida das pessoas. É por isso que as pessoas saem, passa um tempo, saem, ninguém aguenta mais. Mas o evangelho da igreja de Jesus promove isso aqui: arrependimento. Pedro pregou, as pessoas se arrependeram. Arrependimento, mudança de vida, a manifestação genuína do poder de Deus. O poder de Deus não tem nada a ver com música. O fluir de Deus está lindo aqui. Uma banda tocando, uma pessoa frenética cantando letras sem sentido e o povo falando que aquilo é a presença de Deus, né? Dizendo assim: a tempestade é você, a tempestade é você. Quem foi que fumou maconha e compôs essa música aí, né? Parece que a pessoa fumou maconha e foi compor isso aí. No caso, estão dizendo: a tempestade é você, chamando Jesus de você e dizendo que ele é a tempestade. É muita loucura mesmo que a gente tem vivido. E se preparem que mais escândalos vão acontecer esse ano 2025. Esse é o ano dos escândalos no meio dessa fé inovadora gospel que tem aí esse mercado. E as pessoas que têm servido a Deus, cada vez mais o caminho vai ficando estreito, porque nós estamos nos aproximando da Nova Jerusalém, né? Estamos nos aproximando da volta de Jesus, nós estamos sendo purificados, provados pelo fogo para entrar nessa glória e receber esse galardão perpétuo. E quando isso acontecer,
vai ser como a meia-noite no Egito, né? Diz que quando deu a meia-noite ouviu-se um clamor, aquele grito no Egito foi terrível e o povo de Deus partiu para Nova Canaã. Assim vai ser com a gente, né? Quando der a meia-noite no relógio de Deus, a gente parte e o clamor nessa terra vai ser terrível. Essa é a grande realidade, é isso que a gente tem vivido. E o que Pedro disse assim, Pedro falou aqui no final da mensagem dele, disse assim: escape dessa geração perversa. O que eu digo para você, minha mensagem hoje é essa: escape dessa geração perversa, fuja disso hoje, corra depressa, se arrependa, se converta, sai desse meio, porque esse meio é pior do que o mundo, é pior do que está no mundo. Então escape dessa geração, se arrependa hoje, entregue sua vida para Jesus, sabe? Coloque sua vida no altar, coloque sua vida na direção de Deus hoje. Se arrependa dos seus pecados hoje. Faça uma aliança com Jesus, porque Ele vai te perdoar, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai te vestir de vestes brancas. Ele vai te colocar um anel de aliança na mão e vai calçar os teus pés com o Evangelho. Faça essa aliança com Deus. Se arrependa dos seus pecados, porque pode estar sendo muito tarde. A gente está vendo muita coisa. E daqui para frente nós vamos ver muitas coisas ainda. Você vai ver muitas coisas que você nem imagina. Tudo aquilo que eu tenho pregado e profetizado aqui nessa programação, você tem visto acontecer e vai ver acontecer. Então se arrependa hoje. Saia desse meio, né? E você que é pastor, você que é ministro, você que faz a obra, não se incomode hoje de você ver cada vez mais as pessoas desinteressadas em ouvir a mensagem do Evangelho, em querer se arrepender, as pessoas desinteressadas em buscar Jesus, as pessoas sem nenhum interesse em congregar, sem nenhum tipo de compromisso, as pessoas só querendo cura imediata, querendo chegar para resolver um problema. Não se incomode com isso, não ache estranho isso e não se desanime. Isso aí é um efeito dos últimos dias, isso é um efeito dos últimos dias, do momento final da igreja. Então se fortaleça no Senhor, se reanime, recupere as suas forças e caminhe, porque o fim está próximo. E essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você. Você que está perdido nesse mundão e nesse meio dessas igrejas, se arrependa hoje. E você que é pastor, se fortaleça no Senhor e entenda que este é o efeito por estar fazendo a vontade de Deus, por não se vender e por estar caminhando em direção à Nova Jerusalém. Esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. As nossas horas já se avançaram aqui, tá? Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até esse horário aqui, acompanhando tudo que Deus teve para transmitir aqui para nós. Foi um programa abençoado. Eu quero agradecer a você também que é ofertante. Você que chegou agora, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Toda quinta-feira, a partir das 22 horas, a gente está aqui com a permissão do Senhor Jesus. Então, eu quero agradecer a vocês. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Essa mensagem aqui foi gravada, todo o programa, e vai ser postado no YouTube. Nosso canal é o RBT Plus, né? R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. Se inscreva aí no nosso canal, tá? Faça parte aí, compartilhe nossa programação, curta, comente, conte a sua experiência aí, compartilhe nosso canal, se torne ofertante, tá? Faça parte dessa programação, abençoe essa programação para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas, tá bom? Então eu quero só agradecer a vocês. E lembrando que para fazer a oferta, você tem que anotar o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa, que é a chave Pix, né? Que é 839-9105-6834. 839-9105-6834. Essa é a chave Pix do nosso programa, tá bom? Então você pode enviar sua oferta aí por esse e-mail. E você que mora em João Pessoa, na região metropolitana, se você não sabe usar o Pix, não faz o Pix, existem outros modos de você ofertar. Você fala com a gente aí no WhatsApp, que a gente vai responder a você. Anote o nosso WhatsApp, que é a mesma chave Pix, né, que é 839-9105-6834. 839-9105-6834. Essa é a chave Pix, esse é o WhatsApp do programa. Fale com a gente, você vai poder ofertar e fazer parte dessa bênção. Se esse programa está abençoando a tua família, a tua vida, então abençoe de volta. Você também que está no YouTube aí, abençoe apontando sua câmera aí para esse QR Code que está aí no canto da tela, e você vai poder também estar fazendo parte dessa grande bênção e está sendo coberto de oração, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Eu quero louvar a Deus e agradecer por todos que ficaram conosco até agora, até esse horário, né? Que esperaram pacientemente e que puderam estar conosco agora. E também quero agradecer a vocês que vão entrar aí no YouTube aí, deixar o like, comentar e fazer parte da nossa programação, tá bom? Então, se Deus permitir, quinta-feira que vem nós estaremos aqui de volta, tá? E nós estaremos com, só lembrando aqui, fazendo um aviso aqui para vocês, a gente vai estar com um quadro normal, né? Semana que vem já começa novamente o quadro Socorro Vem do Alto, os profetas de última hora no formato antigo, e depois que passar 2 semanas a gente vem para esse formato de libertação, tá bom? Então a partir de agora vai ser assim, tá bom? E fica aí inscrito também que vai ter o lançamento do nosso documentário aí no canal do RBT Plus, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui. Grande dia.